Muito boa noite. Foi uma semana de dupla jornada da Liga que beneficiou e de que maneira o Benfica, que se isolou na liderança do campeonato. A equipa de Bruno Lage parece ter voltado às boas exibições, goleou o Portimonense por 4-0 e bateu o Rio Ave por 2-0. O Futebol Clube do Porto escorregou na Madeira com o Marítimo, um empate com sabor a desilusão, mas venceu ontem o Desportivo das Aves por 1-0, com uma exibição que mereceu alguns assobios do Dragão e críticas à arbitragem de Hélder Malheiro e ao VAR Rui Costa. O Sporting teve duas deslocações ao norte do país, venceu em Passos de Ferreira por 2-1, mas perdeu no terreno do Tondela por 1-0, o que deixa os Leões no arranque de novembro a 10 pontos da liderança. Silas tinha dito que as derrotas do Sporting pesam muito e a verdade é que depois de 3 vitórias seguidas regressou a contestação e os pedidos de demissão, nomeadamente de José Maria Richard. E são alguns dos temas que vão estar em discussão com o Paulo Baldaia, o Vasco Mendonça, o Rodrigo Roquete e o espaço kick-off da responsabilidade do Duarte Gomes. Começamos então pela crise leonina, que se arrasta claramente no tempo. Ora, após a derrota de ontem, ouviram-se vozes de contestação à direção de Frederico Varandas, nomeadamente de José Maria Ricciardi, que disse, e estou a citá-lo, se tiverem alguma vergonha na cara que se demitam. Rodrigo, muito boa noite. Esta declaração não é propriamente nova e este desejo de José Maria Ricciardi também não, mas começa a ganhar alguma consistência este tipo de desejos por parte dos sportinguistas? Boa noite. Não, quer dizer, acho que aqui a questão é aquilo que eu falei a semana passada. Acho que a margem de manobra desta direção e a legitimidade, se assim quisermos chamar, desta direção, vai ser obviamente proporcional àquilo que são os resultados do futebol. O futebol é a grande mola do Sporting, é o grande motor do Sporting, é o futebol, obviamente, que é o barómetro daquilo que é a satisfação dos sócios e adeptos do Sporting. E, portanto, à medida que o Sporting vai acumulando maus resultados, é natural que mais pessoas, mais sócios, uns mais ilustres... Ou seja, a situação poder-se-á tornar completamente insustentável. Mas isso parece-me evidente. A partir do momento em que o Sporting, a dia 4 de novembro, está fora da Taça de Portugal, eliminado pelo Alverca, uma equipa do Campeonato de Portugal, está completamente fora do campeonato, já está a 10 pontos. 10 pontos à entrada de novembro, está fora do campeonato. Está praticamente fora da Taça da Liga, é preciso um milagre e não depende de si próprio para o Sporting seguir em frente nessa competição. Portanto, aquilo que resta ao Sporting neste momento é a Liga Europa, está numa fase de grupos, não é? Vamos ver o que é que pode fazer. Portanto, a partir do momento em que o Sporting, a esta altura da época, está completamente arredado, podemos dizer que aquilo que é a estratégia para o futebol do Sporting nesta época falhou a toda a linha. E ao falhar a toda a linha... Mas obviamente... enquanto sócio do Sporting, acreditas que, e olhando para este último ano daquilo que foi o comportamento de Frederico Varandas e da sua direção, acreditas que isso poderá efetivamente acontecer, serem convocado um pedido de demissão com convocação de eleições? Bom, aqui a questão é que se esta direção não resolver na sua cabeça demitir-se e, portanto, se não tomar a iniciativa de demitir-se, tem que ser seguidos trâmites que estão previstos do ponto de vista estatutário. Há mecanismos para isso, um deles é a recolha de um conjunto de assinaturas, portanto, prefazendo mil votos, não estamos a falar de 1000 sócios, estamos a falar de 1000 votos. Ao que parece, segundo algumas informações que vão circulando, eu não sei a veracidade das mesmas, mas algumas informações que vão circulando, já há neste momento um número de sócios e de assinaturas que foram recolhidas para conseguir os votos necessários para solicitar à mesa da Assembleia Geral a convocação de uma Assembleia Geral de Destituição. Obviamente que a mesa da Assembleia Geral terá a palavra a dizer se aceita ou não. Portanto, Rogério Alves, inclusivamente, passa a ser aqui um bocadinho uma figura... Se isto vier a acontecer, se houver este pedido da apresentação e esta apresentação das assinaturas, dos votos, e se for feito esse pedido, Rogério Alves passa a ter um bocadinho também no centro da berlinda. Porquê? Porque ele, ao recusar, alegando que é necessária uma justa causa, um fundamento que vá para além daquilo que é os resultados desportivos, ele próprio fica, a partir desse momento, também com alguma responsabilidade. Estaria a subscrever uma posição. Está de alguma forma a impor aquilo que é a sua visão e, portanto, a partir desse momento também fica responsabilizado. Em todo o caso, e rapidamente, se existisse essa Assembleia Geral Destitutiva, votarias a favor?
Isso é uma pergunta muito complicada de me fazeres assim de repente. A resposta que é complicada, a pergunta é simples. A pergunta é simples, a resposta é complicada. Eu acho que se esta situação do Sporting de instabilidade continuar, com maus resultados constantes no futebol, com muitos ataques, com muita divisão, com muita desunião, eu acho que esta direção chega a um ponto em que ficará sem condições para continuar à frente do Sporting. E aquilo que eu gostaria é que, nesse momento, a própria direção do Sporting tomasse a iniciativa de perceber: neste momento nós não somos solução, se calhar somos um problema maior do que propriamente uma solução, não haverá paz e se calhar estabilidade que o clube necessita com a nossa presença, porque há uma vontade muito grande das pessoas para que haja uma Assembleia Geral, próprios, se acharem por bem, irem a sufrágio, e eu gostaria de não ter que tomar essa decisão. Agora, eu também não vou mentir, se de facto o estado das coisas continuar, alguma ausência do ponto de vista daquilo que é o projeto, o desastre total daquilo que tem sido a gestão do futebol, a olhar à nossa volta e ver a instabilidade total que se vê, a desunião que se vê, acho que chega a um ponto em que qualquer sócio do Sporting repensa e deve pensar: vale a pena estarmos a continuar com isto? Eu, como disse aqui, e é verdade, não votei nesta direção. Não votei nesta e também não votei em nenhuma, porque não acreditei, muito honestamente, que aquela solução polarizada das eleições do Sporting, com muitas candidaturas, com muita dispersão, com muitas guerrilhas, muitas fações, não era a solução para o clube. E, portanto, eu gostaria que a solução para o clube, se chegar a um cenário de eleições, fosse outra. Fosse uma solução mais congregadora, mais agregada, que juntasse sensibilidades, que juntasse estás a ver alguém? competências. Eu acho que essa é que é a questão. Eu acho que já não estamos no momento da discussão se é alguém. Eu acho que aquilo que tem que ser feito é discutir qual é o modelo que se quer para o clube, qual é o ideal que se quer para o clube, qual é o estilo, inclusivamente, de eleições, se isso vier a acontecer, qual é o estilo de campanha que queremos ter. Queremos continuar a ter campanhas cheias de candidatos, cheias de egos, cheias de fogueiras de vaidades, cheias de guerrilhas, ou queremos ter, de facto, responsabilidade, pessoas que, de alguma forma, juntem sensibilidades, tentem juntar competências, tentem definir um modelo que seja mais único e que possa criar uma onda galvanizadora das pessoas, um apoio comum que possa criar um lastro. Muito bem. Para que se possa fazer. Agora, eu respondendo à tua pergunta, porque não gosto de fugir à tua pergunta, se o desastre do ponto de vista do futebol continuar, se a instabilidade continuar, eu acho que qualquer sócio do Sporting, nesse momento, não terá grandes dificuldades em dizer basta e temos que arranjar uma nova solução. Paulo Baldeia, acreditas, ouvimos também vozes como Pedro Baltazar, que já foi candidato em 2011 e que perdeu as eleições, a pedir a demissão também de Frederico Varandas. Há aqui um ruído que vai aumentando e vai crescendo. Ouvindo o Rodrigo Roquete, percebe-se que o Sporting não tem solução. Não faz a mínima ideia. Não fazem a mínima ideia do que é que há uma que é solução, mas... Não tem. Mas já lá vamos. Tem que haver sempre. Alguma solução coisa vai acontecer. E passa por competência. Alguma coisa vai acontecer. Passa sempre por competência. Eu acho que vão ter que encontrar alguém. Pode ser por tentativa e erro. Andam assim e vão continuar assim. Não é? E alguma vez vão acertar. Não é? O Sporting claramente tem pessoas competentes noutras áreas que não a gestão de uma equipa de futebol. O presidente era muito competente como médico, eu sou testemunha dele porque fui paciente dele e curou-me um ombro. Portanto, o Sporting não significa que ele depois seja bom gestor na área do futebol. Na área do futebol não é garantidamente. Mas tem lá pessoas que podem vir a resolver o problema. Esta direção está, como dissemos aqui todos, a prazo, porque é uma questão de ir colecionando derrotas até o momento em que uma grande maioria de sportinguistas já não tem disponibilidade sequer para ficar do lado da direção contra as claques que se portaram mal e que abusam do poder que lhes foi concedido ao longo do tempo, quando as pessoas perceberem que já não há mesmo hipótese nenhuma, que já não há nada para ganhar e que já nem sequer a próxima época está a ser preparada como deve ser,
vão pressionar para tirar de lá esta direção e procurar outra. Falo aqui também com o Vasco Mendonça, esta área da comunicação. Está em marcha uma mudança da estratégia comunicacional do Sporting, no fundo com a saída do Gonçalo Santos, que pertencia à LPM, e a entrada da Wisdom, cuja CEO é Domingas Carvalhosa. Neste timing, neste momento, como é que interpretas esta mudança? Não sei se vai produzir grandes efeitos. Parece-me que os problemas do Sporting são demasiado grandes para poderem ser solucionados por artifícios comunicacionais. Aliás, e tem-se visto isso, até digo mais, não me parece que tenha sido por falta de tentativas da agência anterior, da LPM, que o Sporting tenha sofrido os desaires que tem sofrido dentro de campo. Ainda assim dizer que é lamentável que num dia como o de hoje, tratando-se do Sporting da maior potência desportiva das modalidades, que estejamos aqui a falar desta hecatombe que se abate sobre o clube, 24 horas depois de o Sporting se sagrar vice-campeão na Liga Europa de futebol de mesa. Portanto, voltamos ao mesmo. Acho que acaba por ser um bocadinho paradoxal. Que mas olha, ganhámos 3-0 ao Futebol Clube do Porto, num jogo... Não, Doca, em Patins. Ganhámos este fim de semana uma vitória muito saborosa e importante para o Sporting contra o Futebol Se Clube. ganharam ao Futebol Clube do Porto, acho que é uma honra. Eu votava contra a destituição. Eu acho que eu não vou partido, obviamente. Vai dizer é mais ou menos divertido, com a sua época. Mais ou menos divertido assistir a estes episódios, apesar de ser divertido, mas ao mesmo tempo um bocadinho degradante, porque o discurso, e eu digo isto, até eu próprio já tendo aqui cometido excessos no programa, mas eu acho que o discurso, à medida que os desaires desportivos se vão acumulando, o discurso também se vai degradando. E, por exemplo, as intervenções de José Maria Ricciardi ontem, creio que foi ontem, não são... Acho que incendeiam ainda mais o debate em torno daquilo que poderá ser eventualmente o futuro do Sporting e não ajudam. Talvez por isso é que nas minhas sondagens informais no café onde eu tomo um pequeno almoço em Colares, José Maria Ricciardi continua com 11 ou 12% dos votos. Talvez isso explique porque o discurso que há 2 ou 3 semanas parecia um discurso mais construtivo, mais sustentado por ideias, é agora um discurso de se tiverem vergonha, demitam-se. É um discurso destrutivo, um bocadinho incendiário, em que Ricciardi também diz que faria parte de uma solução diretiva, mas trocando tudo isto por miúdos e ironias à parte, o que se vê é que uma notícia como a de hoje aparentemente da nova agência de comunicação do Sporting é mais um, eu nem sei explicar, é mais uma... Acaba por ser quase caricato que estejamos a falar de uma nova agência de comunicação do Sporting como se isso nos permitisse apontar ou olhar para aquilo que são os problemas do Sporting. O problema do Sporting passa por uma gestão desportiva, não passa por uma gestão desportiva absolutamente catastrófica, que é desta época. E que, lá está, independentemente dos artifícios comunicacionais que nós possamos tentar aqui criar, nada permite refutar aquilo, e aí é verdade o que diz José Maria Ricciardi, nada permite refutar o que diz José Maria Ricciardi quando refere um plantel que, se não fosse Acunha, Coates e Bruno Fernandes, falando da hipotética venda destes 3 jogadores, é um plantel que poderia descer a divisão, ou lutar para não descer a divisão. E para se ver o quão ruinosa é esta gestão do Sporting, basta olhar para um jogador como Bruno Fernandes, que é um jogador extraordinário, um líder, tem um feitio complicado e tal, às vezes é um bocadinho quesilento, mas enfim, faz o seu papel dentro de campo e fora de campo. É um jogador que partilha conhecimento sobre o jogo, é um jogador que galvaniza os adeptos, claramente os adeptos do Sporting revêem-se na atitude do Bruno Fernandes e, apesar de todas estas características que o notabilizam, é um ativo financeiro que o Sporting que se está a depreciar. À medida que os jogos se acumulam,
Bruno Fernandes vale menos e menos dinheiro. E, Deixa-me portanto, só dizer uma coisa, fuga para a frente não vai resultar. É sintomático, cada vez que o Sporting perde um jogo, há uma notícia para comentar no dia a seguir à derrota, não é? Quando perdeu, a última vez que tinha perdido, houve Foi para a taça. com as polémicas com as claques. as claques, agora perdeu, muda de agência, Sim, mas isto- da próxima sai o Hugo Viana e depois na próxima derrota há de sair Há sempre um fé de ver. o Paulinho que se põe atento. Há sempre um fé de ver, mas não se falou Até ainda. agora. Vamos falar hoje, tenho ideia, mas não se fala dos remates enquadrados do Sporting à baliza. Por exemplo, E vamos falar. que são uma tragédia em si. No meio disto tudo, Rodrigo, e rapidamente, o Congresso Leonino foi adiado para junho de 2020, estava previsto ser para novembro, 16 e 17 de novembro em Beja. Isto tudo, de alguma forma, é para tentar que o ruído não seja de tal forma ensurdecedor que crie ainda mais instabilidade, se é possível. Sim, quer dizer, eu relativamente ao adiamento do Congresso Leonino apenas posso especular, quer dizer, do ponto de vista de quais foram as razões que levaram a esse adiamento. Fala-se que houve uma pequena participação, a adesão ou inscrição de sócios relativamente E ao dos Congresso. custos do evento também. Os custos do evento, podemos avaliar isso com certeza, e se de facto o número de participantes era reduzido, eu consigo entender essa medida. Eu, muito honestamente, parece-me que também está em grande parte relacionado com a questão do ruído, do momento que se vive no clube, o nível de contestação, quer dizer, muito provavelmente poderíamos assistir a um Congresso Leonino que, em vez de discutir ideias que sejam de facto interessantes e que possam ser inovadoras para aplicar ao universo do Sporting, nos diferentes quadrantes, teríamos, se calhar, mais uma vez, o esgrimar de argumentos, de acusações, de críticas e, portanto, acho que esta direção, que já mostrou que é bastante avessa a críticas e que tem alguma dificuldade em encaixar precisamente essas críticas, algumas delas completamente justas, como podemos ver e todos constatar, tem demonstrado grande dificuldade e, portanto, mais uma vez tentou fugir delas. Na classificação, o Sporting, como já aqui referimos, está a 10 pontos da liderança e poderá eventualmente perder hoje o quarto lugar, uma vez que tanto Vitória de Guimarães como Boa Vista para já estão empatados a 0 e assim sendo ficam ambos com 16 pontos. O Sporting está no quarto lugar com 17 pontos. Vamos olhar para as estatísticas deste jogo de Tondela, o Tondela Sporting, estatísticas que dão claramente vantagem na maioria dos parâmetros à equipa do Sporting Clube de Portugal, quer no número de remates, 15 contra 5, remates enquadrados foram iguais, 3 remates para cada lado, remates dentro da área também 3 para cada lado, posse de bola esmagadora para o Sporting, 70% contra 30%, 7 cantos para o Sporting e apenas 1 para o Tondela. E Paulo Baldaia, como é que se explica que uma equipa que, apesar de tudo, tem esta avalanche dominadora, não consiga criar lances de real perigo, como o Sporting não conseguiu ontem? Porque o Sporting não está a jogar bem e o Tondela, tendo de facto apenas 30% de rematam muitas vezes, mas rematou enquadrado com a baliza o mesmo número de vezes. Mas, obviamente, o que se percebe é que o Sporting está com uma grande dificuldade de criar, não é só a defender tem problemas, obviamente, mas está com dificuldade de criar perigo, mesmo que depois seja para falhar, como acontece com outras equipas, designadamente com o Futebol Clube do Porto, que acontece, cria muitas oportunidades para falhar muitas oportunidades. O Sporting nem isso está a fazer, porque está mesmo com uma dificuldade. A maioria dos jogadores do Sporting não tem mesmo nível para jogar numa equipa que luta pelo título. E o Sporting, enquanto não resolver isso, vai andar a fazer jogos com o Tondela ou com clubes que estão a lutar pelo meio da tabela ou para não descer de divisão e a poder perder os jogos com muita naturalidade, porque não tem... Olha, eu agora estava a ver o árbitro com o cartão vermelho, que depois vira amarelo, dizer que também assim também é difícil, não é? Porque quando arbitragens cometem erros destes, depois também se torna difícil qualquer equipa ganhar. E já lá vamos a analisar esses lances, Vasco. Olhando ainda para este jogo, o Silas de alguma forma poderá ter morto a equipa quando tirou o Luís Filipe e colocou o Rezé ao minuto 63.
Assim, o Luís Filipe, naturalmente, pelas características que tem, seria um jogador mais interessante, até porque neste momento parece-me ser a única referência no plantel do Sporting que tem mais ou menos as características de um 9 e, portanto, seria um jogador capaz de desgastar mais os centrais e, com isso, permitir criar espaços para que outros jogadores do Sporting aparecessem. Mas a questão é que os outros jogadores do Sporting também tomam muitas decisões erradas e o Sporting contra o Tondela acaba por sofrer de um mal que acaba por afetar também Benfica e Porto de maneiras diferentes. A questão é que Benfica e Porto têm melhores executantes do que o Sporting e têm uma ideia melhor do coletivo. Mas qual é que é o grande problema? O Sporting é obrigado a jogar grande parte do tempo em ataque posicional. 70% de posse de bola é uma coisa extraordinária se os executantes forem capazes de tomar decisões corretas na ligação das jogadas e, portanto, com isso criar superioridades numéricas, criar oportunidades de golo. Os remates enquadrados de Sporting são lances. Quer dizer, nem sequer se pode dizer que tenha havido um momento do jogo... Há um livro do Bruno Fernandes. Sim, mas em jogo corrido não há uma fase do jogo de ontem que o Sporting tenha tido um ascendente sobre o Tondela que pronunciava um golo ou a possibilidade do Sporting vencer este jogo. O Tondela a jogar com algumas transições rápidas e com uma boa organização defensiva, também é importante dizê-lo, acaba por vencer o jogo sem que tenha parecido uma missão hercúlea, há que dizê-lo. Depois, também aqui, um bocadinho aqui quase que em defesa do próprio Silas. O Silas toma uma decisão que talvez não seja mais adequada naquele momento do jogo, porque o Reze é um jogador que, enfim, que eu acho que ainda está mais ou menos à procura do seu espaço. Agora, junte-se a isso o facto do Silas estar basicamente a fazer a pré-época dele no Sporting, e se nós se quiséssemos ser, um bocadinho mais justos nessa avaliação, podíamos dizer que a pré-época do Silas no Sporting está a ser muitíssimo melhor do que a do Marcelo Kaiser. Portanto, há aqui várias maneiras de olhar para isto. Agora, o facto é que, independentemente do copo meio cheio ou meio vazio, o futebol praticado é de muito fraco. E o Sporting está a 10 pontos da liderança. Rodrigo, o estado de graça de Silas poderá estar definitivamente a chegar ao fim, uma vez que, como ele referiu após a vitória em Paços de Ferreira, que as derrotas pesam muito ali na equipa do Sporting, e a verdade é que se sente que após cada derrota há um novo movimento contestatário. Sim, mas de todo, não me parece de todo que o estado de graça de Silas ou a continuidade do Silas esteja em causa. Nem faria sentido. Nós temos que perceber o seguinte: o Sporting contra o Vitória de Guimarães mostrou eficácia num jogo em que o Vitória de Guimarães foi superior ao Sporting. O Sporting contra o Paços de Ferreira faz 25 minutos, que foram os melhores 25 minutos da época, e acaba por ganhar um jogo que depois, um penalti um bocadinho inacreditável e que caiu do céu, porque o Sporting, depois desses 25 minutos em que fez uma boa exibição, voltou a demonstrar problemas. E no jogo de ontem, é verdade que o Sporting deveria ter jogado a segunda parte contra 10 elementos, não há dúvidas quanto a isso, mas a verdade é que não basta a equipa ter atitude, que demonstrou de alguma forma, não basta a equipa de controlar o jogo, que controlou. A verdade é que o Tondela passa completamente ao lado do jogo. O Tondela não criou uma única ocasião de perigo ao Sporting, fez um golo num lance de bola parada. O Tondela faz um jogo melhor contra o Sporting. Todos os jogadores do Sporting, estão dois, que nenhum deles salta verdadeiramente à bola para evitar o cabeceamento. O Tondela que faz um jogo inclusivamente pior com o Sporting do que faz, por exemplo, com o Benfica, que chegou até a criar mais perigo ao Benfica do que criou ao Sporting. Contra o Benfica tem 2, 3 ocasiões logo no início do jogo, contra o Sporting não teve. Agora, não chega a ser organizado, ter atitude, não chega a ter vontade. É preciso ter qualidade. Isto só se pode ganhar campeonatos, só se pode ganhar jogos com regularidade, com qualidade. Eu vou-vos dizer muito honestamente, o 11 do Sporting que entra em campo ontem, na minha opinião, só há 3 jogadores que são titulares de um 11 ao nível daquilo que tem que ser a história e o Sporting Clube Portugal e de um clube que quer lutar pelo título. Só 3. Portanto, em 11, só 3 é que têm qualidade. O resto são os jogadores
Mas vai ser assim até janeiro, pelo menos. De resto, estamos a falar de jogadores que estão em fase decadente da carreira, ou fase decrescente da carreira, ou jogadores medianos que nunca passarão de jogadores medianos, ou remendos. E, portanto, é um plantel altamente desequilibrado. É um plantel fraco, com pouca qualidade. E daí deveria ser muito importante o Sporting gerir as expectativas e a comunicação à volta deste plantel de outra forma. E algo que não tem feito. Eu tenho elogiado a postura do Silas, desta vez também tenho que o criticar. Na antevisão deste jogo, acho que o Silas esticou-se um bocadinho quando falou da questão de lutar pelo título. Não faz sentido. O Sporting está numa fase claramente à procura de um estilo de jogo, com uma equipa cheia de problemas, de desequilíbrios e com falta de qualidade. Portanto, é expectável que isto pudesse acontecer. Da mesma maneira que eu acho que o Silas cometeu aqui um erro que já tinha cometido em Alverca, que é jogar com um meio-campo que já demonstrou que não pode jogar, que é Miguel Luís e Dumbiá, que de facto não fazem com que a transição ofensiva do Sporting resulte em jogadas de perigo, em lances de desequilíbrio. São jogadores que não acrescentam nada do ponto de vista ofensivo. Acredito que até possam ter algum papel do ponto de vista defensivo, mas do ponto de vista ofensivo não acrescentam rigorosamente nada. Diga-se também, para concluir, Rodrigo, diga-se também que me faz alguma confusão a calendarização desta época. E isto não serve de desculpa nenhuma, mas faz-me confusão que o Sporting jogue quinta-feira à noite e depois jogue domingo às 5h30 da tarde. Se calhar por essa razão, impedindo jogadores como Mathieu, que acrescentariam qualidade à equipa do Sporting, de dar o contributo à equipa. Portanto, faz-me confusão com o Sporting que joga quinta e depois domingo, inclusivamente defronta uma equipa que não teve um jogo a meio da semana. Ora, se existe uma jornada que é marcada para meio de uma semana, todas as equipas têm que jogar essa jornada, porque senão as equipas que vão jogar no fim de semana, que tiveram descanso durante a semana, com certeza estarão em melhores condições físicas do que outra equipa. E isto não serve de desculpa de maneira nenhuma. Só estou a alertar por uma questão da calendarização que me parece injusta e que não faz grande sentido. Agora, o Sporting, obviamente, tem que criar mais perigo, tem que ser mais eficaz, tem que ter mais capacidade, tem que ter mais killer instinct. E isto consegue-se com qualidade dos jogadores, qualidade dos executantes. Quando a equipa é fraca, normalmente... E atenção, dizer o seguinte, a equipa é fraca porque quem preparou esta época, e o grande responsável é o presidente do Sporting Clube Portugal, que chamou a si essa responsabilidade, que dizia que o futebol era fácil, que não estava preocupado, que teria uma equipa que era a equipa que queria, é o grande responsável, ele e o resto da estrutura, como o Hugo Viana, etc., porque não tiveram a capacidade de criar um plantel que fosse um plantel que pudesse lutar pelo título. Reforçar só estas coincidências todas desta dupla jornada, em que o Porto e o Sporting têm que jogar contra clubes que descansaram uma semana para depois jogar contra o Porto e o Sporting, e o Benfica não. Jogou contra uma equipa que tinha jogado a meio da semana. O Porto vai jogar à Madeira e a Federação marcou para um Pantanal um jogo 2 dias antes, um jogo da Seleção Feminina de Sub-17 para esse mesmo estádio, onde Porto e Marítimo jogaram 2 dias depois. Portanto, são uma série de coincidências que depois a malta não pode dizer que são de desconfiar, porque senão entram num patamar em que o senhor Abomino não permite. Muito bem, posto isto, chegamos ao momento kick-off. Duarte Gomes, muito boa noite. Vamos começar então pelos lances do Tondela Sporting. Ao minuto 46, aquele que foi o lance mais polémico, a expulsão que não chegou a acontecer. É quase expulsão. De Filipe Ferreira. Boa noite, João. Boa noite a todos. Boa noite também lá para casa. Sim, esta é uma decisão que é uma decisão obviamente errada. Vamos tentar de alguma forma ir um pouco além da decisão em si. Parece-me que é evidente. As imagens, enfim, não enganam. Ainda houve quem tentasse perceber se havia ali um contacto ou não, se o contacto era maior ou menor. Deixem-me que vos diga que com este tipo de entrada, com este tipo de salto, com a sola armada para a frente, um contacto de raspão mais ou menos em cheio, não anula a entrada perigosa e o facto de colocar em perigo a integridade física do adversário. Então o que é que achas que se passou aqui? Não, João, como tu compreendes, é difícil especular. Primeira questão, um erro, claro. E é mais frustrante, João, porque inverte o paradigma da tecnologia. Não é normal haver uma decisão bem tomada em campo e depois o instrumento que foi criado para ajudar a tomar boas decisões
contribua para ser revertida. Portanto, e curiosamente isto também aconteceu num outro jogo, que depois já lá vamos, em relação ao Futebol Clube do Porto. Portanto, o Fábio, no primeiro instinto que teve, analisa para cartão vermelho. Há uma coisa muito importante que os árbitros devem confiar sempre no seu primeiro instinto. Está quase sempre certo. O primeiro instinto não é uma coisa como um sexto sentido, é, no fundo, o acumular de experiências de situações vividas do género. E, portanto, na altura certa, aquela tecla bate como deve bater. E, portanto, bateu bem no caso concreto do Fábio. O vídeo-árbitro, erradamente, na minha opinião, alerta o árbitro que aquele lance poderia não ser para cartão vermelho, tentando perceber porque é que isso poderá ter acontecido, e isto estamos num campo da máxima especulação, como é óbvio. A verdade é que o Fábio, que esteve mal neste jogo, não fez um bom trabalho, e isto acontece, mas aconteceu ao Fábio neste jogo, teve logo nos minutos iniciais 2 entradas muito, muito no limite. Uma primeira do António Xavier sobre um adversário. E nós temos essas imagens, vamos ver também. E essa imagem é na fronteira do amarelo para o vermelho e poderia cair para os dois lados. E depois, logo a seguir, ao minuto 7, uma entrada do Miguel Luís sobre também um adversário, uma entrada que o árbitro, nesse caso, ao contrário da primeira, nem cartão amarelo deu. Esta é do Miguel Luís. Esta é perigosíssima, acerta, enfim, com a sola da bota na perna. O árbitro não valoriza esta entrada. Há uma imagem em que se percebe que acerta mesmo. Depois não estamos a falar desta entrada, estamos a falar de um outro lance. Este é o segundo lance logo do terceiro no quarto minuto. É o segundo lance do Xavier. Este é com o Rissovski. É o Xavier com o Vieta. É esta. E esta entrada é duríssima e perigosa. E o árbitro, se interpretasse isto como cartão vermelho, interpretava muito bem. Ou seja, o critério do árbitro em 2 entradas, limite amarelo-vermelho, como nós costumamos chamar laranja, foi brando. E, eventualmente, o vídeo-árbitro, repara, eu vou repetir, eu estou a especular, poderá ter pensado, bem, não estás a ser coerente com o teu critério anterior, porque tiveste entradas para fazer melhor e não fizeste. Em qualquer um dos casos, há algo que é inevitável. Para a percepção pública, esta é uma decisão errada e é mais lamentável, porque, lá está, vai reverter uma decisão correta. E, portanto, aqui é um erro importante e um erro que o futebol não espera que aconteça e que deve ser motivo de reflexão para a arbitragem. Momentos de interpretação e de falha em campo todos temos. Olhar para um lance nos ecrãs e pegar numa decisão que está correta e invertê-la em errada é difícil de explicar para as pessoas. É muito, muito difícil. Olhemos para o minuto 55, uma queda de Bolasie na área. Sim, esta é uma queda. O Bolasie, enfim, esboçou um tenue pedido de penalti, não há infração nenhuma. Aliás, terá havido então um toque nas costas do jogador do Tondela, que depois, obviamente, cai em aparato, mas o árbitro sinalizou, e para mim bem, a falta atacante, mas apenas para esclarecer que neste caso não há infração sobre o Bolasie e aqui a decisão foi boa. Temos ainda o minuto 81, o golo do Tondela. Sim, só para dizer que o golo foi legal, nós já vimos as imagens que toda a gente viu, enfim, com a linha tecnológica, aqui não há nenhuma falta do jogador que salta, aparentemente parecia estar muito mais em jogo do que estava, mas na verdade só estava em jogo. Portanto, deste jogo, não estamos apenas a falar de um erro importante, de um cartão vermelho mal anulado, neste caso, estamos a falar da decisão incompreensível e que o futebol não consegue de facto aceitar, que é estar tudo bem até que a ferramenta que vem resolver para melhor estraga. Tudo bem, menos o VAR, neste caso. Menos a decisão final, neste caso. Já falamos. Duarte, já voltamos a falar sobre o VAR também, sobre a relação com o árbitro, também sobre os lances do Porto Aves e do Benfica Rio Ave. Para já, Rodrigo, destes lances que vimos, o que é que te chocou mais? Naturalmente, a expulsão revertida? Eu tenho que dizer, aquilo que sinto, e aquilo que eu sinto é que isto de facto é uma vergonha. Isto, não há outra palavra para pôr isto. É um lance tão evidente, tão óbvio, tão claro para toda a gente que aquilo é uma entrada, que inclusivamente para o próprio árbitro teve uma perfeita noção logo no momento. Uma entrada violentíssima. E depois ouço alguns teóricos, acertou de raspão, quer dizer, é preciso partir-lhe a perna para que seja vermelho. Então e se tivesse acertado em cheio? Felizmente só lhe acertou de maneira que não lhe partiu a perna. Isto é incompreensível, é inqualificável. E aquilo que me leva a este tipo de decisões a pensar é normal que depois as pessoas questionem. É normal que as pessoas questionem se isto é só incompetência. Se isto é só incompetência. Custa-me muito acreditar, e a muita gente custa muito acreditar, que isto seja só incompetência. Porque, quer dizer, incompetência tantas vezes, com coisas tão óbvias, tão claras. Incompetência sempre para o mesmo lado, com dualidade de critério constante.
Que semana passada, no jogo de um Tondela com o Benfica, vimos a entrada do Florentino para vermelho, aí não houve reversão de nada, não levou vermelho, continuou em campo, não houve reversão de nada, o VAR não chamou a atenção, continuou em campo, nada se passou. Uma semana depois, no mesmo campo, com o mesmo adversário, o Sporting, um jogador leva um cartão vermelho, que é escandaloso, não há outra palavra de pôr. E é assim que se empurra para baixo, também é assim que se ganham jogos, também é assim que se ganham muitos campeonatos em Portugal. Portanto, só dizer o seguinte, tenham vergonha na cara, porque isto já está a chegar ao limite da tolerância das pessoas. E depois não querem que haja suspeitas no futebol português. Mas isto já não é só incompetência. Isto já tem que passar em incompetência. Porque isto é demasiado e é sempre contra o mesmo. Paulo Baldaia, incompreensível esta decisão. É incompreensível que eu... Primeiro dizer que... Na tua ótica, o que é mais grave? O árbitro não ter seguido o seu primeiro instinto ou ter ouvido Manuel Mota de alguma forma? Não, mas ele não ouve. Isto nós precisamos de estar sempre a lembrar a quem nos vê e ouve. Quem decide é o árbitro. Não é o VAR. O VAR nunca decide coisa nenhuma. Mas foi sugerido, não é? Não interessa. Mas claro que não. A última decisão é do árbitro. É do árbitro. Portanto, o árbitro é que decidiu. Mas o árbitro, ao chamá-lo, está-lhe a colocar a dúvida. Está a dar a sua opinião e a sua convicção. Ele, quando o VAR avisa, em qualquer circunstância, quando o VAR avisa o árbitro, está-lhe a dizer: eu estou convencido que a tua decisão é errada, ou que não tendo decidido, ou que é por isso que o chama e o árbitro vai ver o lance, seja um penalti, seja uma expulsão, seja o que for. E depois o árbitro toma a decisão. Foi o árbitro que tomou a decisão de reverter a sua própria decisão anterior que estava correta. Com acesso às imagens. Em circunstância nenhuma. É inacreditável, com acesso às imagens. Em circunstância nenhuma, um jogador, e não é o único, como o Duarte Gomes disse bem, eu acho que há mais que uma expulsão neste jogo. Agora, o Xavier. Neste caso, eu não sei, acho que há 3, porque o jogador do Sporting, o Luís Miguel, também devia ter sido expulso. O Miguel Luís. Mesmo a questão da dupla amarelo para o próprio Xavier, porque, quer dizer, aquela jogada, a partir do momento em que é marcada a falta, teria que ser segundo amarelo também. E dizem bem, quer dizer... Esta semana, até que houve dupla jornada, nós percebemos que há erros em quase todos os campos. E eu aí acho que a incompetência é generalizada, ocorreu muito mal, devia-se do tempo, qualquer coisa, mas há jogos em que é bastante mais gritante do que noutros. E esta comparação que o Rodrigo faz deixa as pessoas a pensar, de facto, como é que é possível que, contra o Tondela, o Florentino não leva o vermelho, não leva o segundo amarelo, não leva o terceiro amarelo, não acontece nada e está lá a jogar o tempo todo, e contra o Sporting, no mesmo campo, contra o mesmo Tondela, um jogador é expulso, mas ao fim de um minuto está outra vez dentro do campo, porque o árbitro resolveu reverter, vendo imagens que claramente mostram a toda a gente que o jogador deve ter... É que antigamente, não havendo o VAR, nós até poderíamos... Há uma desculpa... quer dizer, ou se o VAR, por exemplo, não tivesse acesso às imagens, até se teria... Isto, a partir do momento em que há o VAR, os próprios árbitros ficam expostos à pouca vergonha. Esta é que é a verdade. Os árbitros ficam expostos à pouca vergonha com o VAR. Vasco Mendonça, é incompreensível esta decisão? Não estou tão escandalizado como o Rodrigo. Não imagino tão indignado. Pudera. Tento não me indignar tanto com as arbitragens como tu. Mas se tivesse os benefícios que o Benfica tem, também não me queixava. Sim. Eu se fosse a contar a quantidade de vezes que o Acunha só o Acunha e o Bruno Fernandes já podiam ter sido expulsos. Este campeonato de e não foram, critérios tem sido gritante. Rodrigo, nos últimos anos, a quantidade de vezes que o Bruno Fernandes e o Acunha já podiam ter sido expulsos e não foram. O Eliseu, o Luizão. Não foi mas olhando para este lance, Vasco. Olhando para este lance, reafirma algo que já tem sido dito, aliás, não apenas por mim, mas pelo Rodrigo inclusivamente, e até mesmo pelo Paulo, ou pelo Pedro, que aqui estava antes, que é, eu acho muito importante que nós tenhamos acesso às comunicações entre o árbitro e o VAR, para perceber como é que este processo de tomada de decisão Totalmente acontece. De acordo. Eu tenho muita dificuldade em compreender o que é que leva o árbitro a reverter. No lance verifica-se que o contacto não é violento, mas isso é irrelevante. Não, o contacto. Claro que é violento. Não existe um contacto violento. Eu não estou a tentar menosprezar a situação. O que digo é que não é isso. Homicídio na forma de se não é em cheio, é de raspão. Vamos lá ver. Enquanto que tu afirmas que isto tem que ser mais do que incompetência,
Eu digo que no limite é isso mesmo, é incompetência. Pronto, chama-me ingênuo, mas é assim que eu olho para estas situações. Ingênuo. E, portanto, olhando para estas situações como situações em que o grau de competência dos árbitros varia, é um facto. E o Paulo dizia há pouco, e bem, tivemos uma tonelada de jogos nos últimos 7 dias que nos permitiram ver erros em quase todas as partidas. Erros esses que revelam, muitas vezes, falta de competência. Ou falta, lá está, de um critério absolutamente uniforme, mas esse será sempre muito difícil de garantir, nomeadamente quando tens árbitros diferentes. O facto de tu me dizeres que o Benfica jogou em Tondela há 7 dias... Que não é o Sporting e o critério dos jogos em que joga o Sporting. É a diferença dos critérios. Isso é uma fábula. É uma fábula. Isto é uma semana fábula. a semana eu digo sempre a mesma coisa, mas é uma fábula. Não, é uma fábula que tu contas. Eu já falei aqui em dualidade de critérios neste programa umas centenas de vezes, mas é uma fábula. Centenas de vezes comprovadas, mas é uma fábula. Com certeza que falas. É um azar, é azar. Dezenas de vezes que falaste sobre isso, dezenas de vezes ninguém o nega, ninguém o negará. Agora, é uma fábula na medida em que é uma parte da realidade que tu escolhes tomar como o todo. Portanto, no teu mundo... Está ali a parte da realidade. Florentino... No teu mundo existe um nexo de causalidade entre os insucessos esportivos do Sporting e as decisões de arbitragem. No meu mundo, ganha a melhor equipa, não obstante as arbitragens. Claro. É isto que se passa. Se tiverem os padres em campo, também ajuda. Vamos ouvir o Paulo, agora passar para essa terminologia. Deixa-me só dizer uma coisa. Desculpa, deixa-me só dizer uma coisa, Paulo. É muito rápido. O Duarte Gomes tem razão numa matéria, na explicação que diz que é. O problema deste lance é que é uma decisão que é correta, que toda a gente viu que é correta, que é revertida por uma decisão incorreta. É incompreensível. Isto é raro acontecer. O VAR normalmente corrige para bem. O que reforça a importância de perceber como é que se chega a esta decisão. Eu gostava de ver o Conselho de Arbitragem, a Federação, a Liga, toda a gente, que é tão lesta, sempre, quando há um problema com o Benfica, em vir corrigir, em mostrar as comunicações a castigar. Entre o VAR e a coisa, a castigar porque correu mal. Exatamente. Também quero ver, estou à espera porque também. É que tomou uma decisão, a pedir desculpa porque a decisão que tomou há 10 anos foi incorreta e se fosse hoje tinha tomado do coisa, etc. Estás a falar do Pedro Proença. Venham dizer porque é que este lance... Até esclarecimentos à FIFA já pediu ao UEFA. Este lance é o pior lance do VAR desde que ele existe. Porque é reverter uma decisão boa, evidente para toda a gente que a decisão é boa, numa decisão má. Sim, foi usar o VAR para se ninguém desvirtuar a verdade. tem competência para explicar porque esta decisão foi tomada, e eu estou com o Rodrigo, foi de propósito. Vasco. Não, eu volto a dizer, eu acho que isto é um tema importante. Acho que se deve olhar sempre para estes temas de uma forma construtiva, percebendo como é que se pode melhorar, no fundo, a partilha daquilo que acontece para que os adeptos compreendam um bocadinho melhor como é que uma decisão destas é revertida, porque de facto é estranho. Agora, volto a dizer, que a indignação e estas hipérboles e estes ataques de nervos em que o Rodrigo cai aqui para falar das arbitragens, para insinuar que isto não é apenas incompetência, que é algo mais, que enfim, que tu não sabes concretizar exatamente o que é. São anos e anos, Vasco. Tu não sabes exatamente concretizar. É a história do futebol português. Onde tu vês mais de incompetência e todo um complô, eu vejo um plantel francamente mau. Olha, eu vi, por exemplo, no fim de semana o Daniel Bragança e o Mateus Pereira jogarem noutras equipas e eu pensei, que falta que faziam estes dois jogadores dentro de campo para que o Rodrigo não se queixasse tanto das arbitragens. O Vasco, falta que eles faziam. Porque tu entras neste registro. Há uma discussão que o Vasco tu entras tem neste com registro. os adeptos portistas que é... Entras neste registro em que explicas a realidade em função das decisões de arbitragem. E isso não cola, tu sabes que isso não cola. Um de cada vez, por favor. A equipa do Sporting é francamente má e não há arbitragem que explique Queres ver como o teu discurso é incoerente? Porque durante anos o Vasco e os adeptos do Benfica queixavam-se do Porto, das arbitragens, do apito dourado, foram anos e anos. Já ouvi disso. Depois vieram os adeptos do Porto e o Porto e queixar-se o Benfica, agora os e-mails, os padres, todo não sei o quê. Isto é a história do futebol português. Mas as pessoas ainda se questionam. Portanto, uns acusam os outros disto e daquilo. Mas depois, não, isto é tudo normal. Não, são errozinhos, não se passa nada. Por amor de Deus. Vamos olhar para outros erros. Desculpa, dá-me 20 segundos. O que é que tu achas? Explica-me, sinceramente, o que é que tu achas
que se Porque pretende, eu acho que o futebol português não tem verdade. em prejudicar o Porque Sporting. o futebol português não tem verdade Quem há muitos quer? anos. Quem é que Mas achas que eu deseja? tenho problemas em dizer isso? Oh, Rodrigo, epá, Aliás, pelo amor de só Deus, uma quem é que pessoa deseja? ceguinha, Quem só uma é que pessoa com deseja palas é que não que o percebe Sporting o que seja é. prejudicado ontem? Só uma Pá, isto é pessoa de com loucos. palas é que Isto não é de percebe o loucos, que é pá, o isto é- mundo do futebol isto é de português, louco. que é um futebol que Tu joga vês, para além das tu vês uma linhas. discussão ao Sporting. Ainda há, O obviamente, Benfica uma e o alteração Porto, da verdade esportiva. assumindo que são Benfica e Achar Porto, que o quem futebol deveria português querer é mal o puro. Sporting. Achar que o futebol Meus português é senhores, puro. assim é muito complicado lá em casa compreenderem-nos. Um de cada vez. Tira as palas. Depois deste, Paulo Baldaia. Não querem saber do Com Sporting licença. numa situação Vamos Depois ouvir o deste Paulo. acidente na segunda circular, eu gostava de lembrar ao Rodrigo que o Porto ganhou a Taça UEFA, a Liga Europa, a Liga dos Campeões Sim, mas o Benfica Europeus. acusou o Porto disto e disto. Mas é verdade, não é? O Benfica acusou o Porto durante Agora, anos e anos. Vimos vocês Luís Filipe Vieira, vimos Rodrigo, ataques preencha aí cerrados à a estrutura do declaração Porto. amigável do acidente e deixa-me lá falar 30 segundos. Esta é a realidade. Só Uns para queixaram-se lembrar, dos outros, mas depois está tudo que bem. ganhou isto, foi campeão do mundo 2 vezes, campeão da Europa, Liga dos Campeões Europeus, etc. Só para lembrar isso. Muito bem, e por falar em Futebol Clube do Porto, olhamos então para a equipa de Sérgio Conceição, que venceu o Desportivo das Aves por 1-0. O Futebol Clube do Porto criticou a atuação de Rui Costa enquanto vídeo-árbitro do jogo com o Desportivo das Aves. Na newsletter Dragões Diário, os esportistas queixam-se de 2 penaltis que ficaram por assinalar, um aos 25 minutos, num lance entre Afonso Figueiredo e Bruno Costa, e outro aos 41 minutos por mão de Meremic. O Futebol Clube do Porto diz que depois destes erros, e estou a citar, Rui Costa não tem condições para ser árbitro ou vídeo-árbitro de jogos do Futebol Clube do Porto. Paulo Baldaia, já vamos aos lances em si propriamente ditos. Se isso resolvesse, ele não ser, isto é uma coisa que Paulo, percebo, é uma moda que mas já lá vamos aos lances em questão e que o Porto se queixa. Independentemente desses lances, o que é que se passou no jogo de ontem e também no jogo com o Marítimo? Já falaste das questões do relevado. Agora, há aqui um afastamento qualitativo. O Porto, numa semana, fez 3 jogos, não é? Como fez o Benfica, como fez o Sporting. Numa semana fez 3 jogos. Fez um jogo muito bom contra o Famalicão, que é uma equipa que jogou mais aberta e, portanto, o Porto está-se bem a jogar contra equipas que acham que podem jogar com o Futebol Clube do Porto de peito aberto, como aconteceu com o Benfica na Luz e como aconteceu com o Famalicão no Dragão, e tem mais dificuldade em jogar com equipas que se fecham e que procuram jogar, como ontem se viu com o Aves. O Aves estava a tentar que uma bola qualquer que fosse parar, o Aves também não criou o perigo, não é? Mas que fosse parar a área e que batesse em alguém e entrasse, e podia ter acontecido. Essas coisas às vezes acontecem. E o Porto teve uma exibição muito fraca no jogo contra o Desportivo das Aves. Não invalida que as queixas, mas isso não sei se é agora que vamos falar, que aquilo que o árbitro fez, porque há uma diferença também, porque as equipas intranquilizam-se. Se o árbitro tem mantido, o árbitro no primeiro penalti sobre o Bruno Costa, o árbitro está a 2 metros ou 3. É o minuto 25, vamos olhar para esse lance. A 2 metros ou 3 do lance, de frente, a ver um lance. Assim que há o penalti, o árbitro de imediato, olha o árbitro, já ali, a ver, de imediato apita. Percebe que é penalti e apita de imediato. Não é? E é penalti, porque para ser penalti também não é preciso dar uma sarrafada de coisa, basta tocar e desequilibrar o jogador quando ele vai andar, com o que acontece aqui, que é evidente. E vai ver as imagens e consegue reverter a sua própria decisão. Mais uma vez, o Rui Costa, obviamente que não é pessoa de quem o Porto tenha boas recordações, bem pelo contrário. Mas o árbitro que está em campo é que aceita reverter a decisão. É ele que decide. É ele que decide que aquilo que ele viu de forma evidente e marcou de imediato penalti, demorou décimas de segundo a marcar o penalti, depois reverte a decisão e depois o outro penalti também a seguir é tão evidente, pedem-lhe a jogada é interrompida, ele pede-lhe para ir ver, ele não quer ir ver, nem o VAR diz nada, com um penalti que é evidente, e 2 penaltis que e estamos a falar ao minuto 41, sim. Ele vai ver para reverter e o outro, ele nem sequer quer ir ver quando é evidente que é penalti. E o VAR não diz nada, obviamente. O Porto jogou pouco. Não vale a pena, o Porto ganhou por 1-0 e jogou muito pouco. E eu também não acho, se há coisa que eu não percebo para o Benfica, não percebo para o Porto, não percebo para o Sporting, não percebo para clube nenhum, adeptos
que assobiam a equipa enquanto o jogo está a decorrer. Assobiar no fim, eu percebo que a malta não gosta do jogo que viu e assobia, está chateado, está zangado com a equipa pela equipa não ter jogado. Quem gosta de futebol sabe como a irracionalidade entra muitas vezes, e eu sou um ser irracional a ver futebol. Portanto, vejo com muita fé pelo clube que tenho e quero que ganhe sempre e estou sempre pronto para defender. E acho que a crítica é possível e que uma equipa às vezes precisa de ouvir uns assobios. Agora, enquanto o jogo está a decorrer, com 1-0, com os adeptos a assobiar... A exigência é grande, não é? A exigência é grande e os adeptos tinham acabado de ver há uma semana uma boa exibição com o Famalicão. Do Futebol Clube do Porto também é uma exigência grande, porque é preciso estar sempre a apoiar, é preciso apoiar a equipa. Eu insisto, os adeptos assobiam no final do jogo, não assobiam enquanto precisamos estar. Aquilo é um campeonato em que é preciso ganhar os jogos, o máximo de jogos possíveis para ser campeão. Portanto, é preciso estar a apoiar a equipa enquanto o jogo decorre. Se a equipa jogou mal, precisa de ouvir os adeptos para saber que os adeptos são zangados e para se esforçar mais para jogar melhor. Mas é quando o jogo acaba, não é enquanto o jogo decorre, obviamente. Vasco, viu-se pouco Futebol Clube do Porto ontem, pelo menos... O Porto teve um bom arranque de jogo, mas depois, pouco depois do golo, eclipsou-se de alguma forma. Eclipsou-se. Mas não foi só ontem. Na Madeira também, independentemente de poder ter razões de queixa nesta ou naquela situação a nível de arbitragem do Rangers, do que por desinspiração do Futebol Clube do Porto. Mas no empate em casa frente ao Glasgow Rangers as coisas já não correram bem. Depois tem um jogo contra o Famalicão, como o Paulo diz e bem, o Famalicão tenta jogar um bocadinho mais olhos nos olhos com o Futebol Clube do Porto e acaba por ser ali atropelado de certa forma, mas o facto é que nós olhamos para o jogo contra o Famalicão, para aquilo que são os erros defensivos que o Famalicão comete e que acabam por estar na origem, não de todos, mas de alguns dos golos da noite. Olhamos para duas equipas muito mais fechadas, como o Marítimo e o Aves, e para a forma como estas jogam, e se calhar para o menor número de erros defensivos cometidos, e percebemos que de facto acabam por ser, se calhar a história do próprio jogo com o Famalicão poderia ter sido um pouco diferente se não têm sido os tais erros defensivos. Portanto, o que vemos é uma equipa com irregularidade, uma equipa que passa para segundo lugar e naturalmente isso terá que ter algum impacto emocional. Aliás, a começar pelo próprio Sérgio Conceição, que voltou a perder as estribeiras numa conferência de imprensa. Portanto, há aqui uma série de sinais que, para quem gosta de futebol, para quem gosta de futebol e para quem, naturalmente, para os esportistas, não serão animadores, porque a equipa está a jogar um futebol desinteressante. E não é só o futebol desinteressante, é um futebol... Como o Benfica também joga bem umas vezes e mal outras. Com certeza. Há uma semana o Benfica fez um jogo miserável, ganhou ao Tondela, não foi um jogo brilhante, mas acontece a toda a gente. Mas onde o Benfica tem sabido organizar-se defensivamente, o Futebol Clube do Porto, pelos vistos, não tem feito um trabalho tão competente, a começar pelo jogo da Madeira, onde... O jogo da Madeira, empataram. também não falamos aqui das arbitragens, numa dualidade de critérios, outra vergonha, que é que normalmente, com o Boa Vista, que normalmente, cada vez que o Porto lá vai, é para partir pernas. Portanto, é preciso ter muito cuidado com isso. Mas o que é que a administração do Porto vai fazer? Tem que dizer alguma coisa, tem que falar com... Olha, tem que fazer à Benfica, que é começar a falar, que é para pressionar os árbitros a não cometerem as neiras. Isto é que manda nisto. Bom, o Benfiquistão neste momento está em primeiro lugar merecidamente, isso nós sabemos. Relativamente ao Futebol Clube do Porto, o futebol é fraco, o Sérgio Conceição está a perder... Está ali, começa a perder ali as estribeiras. Desta vez teve que acalmar, porque de facto, com uma exibição tão fraquinha como a de ontem, não podia voltar a criticar os seus próprios críticos, portanto teve que encontrar ali um compromisso entre uma situação e outra. Na conferência de antecipação do jogo, ele já tinha pedido desculpa porque as palavras não lhe saíram como Mas eu não precisava Mas já lá vamos às palavras do Sérgio Conceição. Paulo, eu não precisava de ver a conferência de imprensa do Sérgio Conceição para saber que ele pediu desculpa, porque isso é o que ele faz sempre. Ele faz uma coisa qualquer, assim meio descabida, e depois pede desculpa.
E Não depois, é verdade. agora, se perder Ele pontos sim, no bem. Bessa, E fez muito se bem. perder pontos no Bessa, temos que... É tipo bingo. Não. É tipo bingo. Não é ou verdade. voa uma medalha, Vamos ver, ou vamos insulta ver como é que alguém, ou não for deixa assim, alguém de mão estendida. Espero bem que o Sérgio Conceição, Temos que ver o que é que cada sai vez na que o rifa. Futebol Clube do Porto for prejudicado pela arbitragem, espero bem que o Sérgio Conceição não se cale. Espero bem Claro, que não fique até calado. porque isso é uma manobra Aliás, de nem diversão sei falar de estupenda arbitragem, não, até porque é uma manobra de diversão estupenda É para isso, esconder é os jogos isso, menos conseguidos. estupenda. Não, é que tu Eu já vou falaste de ver. arbitragem, já falaste uma série de coisas. São ou não são jogos menos conseguidos? Não, mas são, eu já o disse. certo? Mas eu já o disse, já Pronto, falaste. E assim se explica. Tu não estás- mas tu não explicas, vês- não- mas explicas não por ouves a aí, conferência de imprensa explicas do por aí ou Sérgio explicas pelas Conceição, arbitragens? mas não é vais- que Não, já estás a te dar expliquei. no cravo e a torna ferradura constantemente. Porque as duas coisas são verdade. Como se fossem as arbitragens As duas que coisas são impedissem este verdade. Porto de Não estás a florescer. perceber. Não, o Porto não está a jogar Não, nada. são as duas Porto, coisas. por exemplo, São fala as do duas Alex coisas que Telles são no verdade. banco, por exemplo. Já Fala do Alex eu Telles já no banco. explico, quando- Ou já explico. da dependência Acontece, extrema do há Futebol Clube vários- do Porto na época Há passada vários em relação ao jogadores- Alex há vários Telles. jogadores E a ausência de do futebol, Uribe quando tens também. muitos jogos E, para fazer. obviamente, com a ausência do Alex Telles, o Futebol Clube do Porto É tinha a mesma muitíssimo coisa. menos Se situações estivesse de gol. atento, é o Alex Telles, mas é o Sérgio Não é? Conceição que estava... Não, Está não é. estatisticamente É o problema, comprovado. é o problema. O se Porto fosse- só o Liverpool estava resolvido. rivalizava com o Porto Estava na resolvido, concretização de lances de bola parada da época passada. Não queiras ensinar Todos essa eles parte. convertidos O Sérgio pelo Conceição está a Alex fazer Telles. o que faz qualquer treinador, inclusive é o Bruno Lage, Mas que é com- fazer uma com gestão do piores plantel. resultados, aparentemente, Com menos passou 2 para pontos. segundo Não te lugar. preocupes com Muito bem, isso. São menos 2 pontos. Rodrigo, É um empatezinho. Rodrigo Não te preocupes. Roquete, É como acaba. Bruno Costa titular, o Uribe a começar no banco, pareceu haver ali alguma gestão também para o jogo de Glasgow. A verdade é que há aqui um Futebol Clube do Porto quase duas caras, que efetivamente há uma semana estávamos aqui com grandes elogios ao Futebol Clube do Porto, uma semana depois e 2 jogos depois, com o Marítimo e agora com o Desportivo das Aves, já há aqui uma análise completamente diferente a fazer. Sim, tem sido um bocadinho o padrão do Futebol Clube do Porto esta época, com muita inconsistência, e de facto foi uma semana em que essa inconsistência ficou claramente à vista de todos. É verdade que fez um jogo bem conseguido contra o Famalicão, apesar de alguns erros do próprio Famalicão, mas fez um jogo bem conseguido, como nós falámos aqui a semana passada. Esta semana, num campo que é tradicionalmente difícil para o Futebol do Porto, escorregou, e ao escorregar, e pela própria maneira de reagir à derrota, a forma como o próprio treinador reage à adversidade, coloca uma espécie de uma nuvem negra, de uma pressão sobre a equipa, que de alguma forma eu acho que também essa carga negativa entrou com a equipa no jogo contra o último classificado da Liga, onde o Porto faz de facto uma exibição, o dia seguinte pobre. Tem que mudar para clínica, É óbvio. clínica de Passo de Arcos, psicologia é óbvio que da segunda circular. Esta inconsistência também está relacionada com o seguinte, que é o Porto fez uma revolução naquilo que era a sua equipa titular de um ano para o outro e, portanto, é natural que alguns desses elementos, que inclusivamente têm mostrado que têm qualidade para jogar na equipa do Porto, ainda estejam num processo de adaptação e que haja aí alguma inconsistência também por aí. Ainda para mais quando há mexidas e mexer num setor tão nevrálgico como é o meio-campo, retirar um jogador que tem sido pendular, como é o caso do Uribe, eu acho que isso pode criar, obviamente, dificuldades do ponto de vista de dinâmica. E, portanto, é obviamente um Porto muito inconstante. Houve aqui uma espécie de mudança quase de atmosfera relativamente ao Porto e ao Benfica, de uma semana para a outra. E, de facto, acho que o Sérgio Conceição depois tem uma reação que é negativa e isso também, de alguma forma, acaba por alastrar à equipa. Dizer relativamente a este lance do penalti que... O que acontece aqui, mais uma vez, são a questão das debilidades de critérios. Nós temos aqui 2 lances do ano passado muito presentes na memória. Nós temos aqui 2 lances de eventual grande penalidade, do Afonso Figueiredo sobre o Bruno Costa aos 25 e a mão do Sim, mas eu refiro-me Amigo. a este lance ao minuto 25, que foi o lance que, inclusive, já tivemos a ver. É a debilidade de critérios. Aqui tivemos um lance em que o árbitro assinalou o penalti e que, sem se ouvir de facto as comunicações, não se percebe muito bem porque é que foi revertida a decisão. Até porque é um lance de dúvida e, sendo um lance de dúvida, a decisão do árbitro que foi tomada em campo devia prevalecer. A questão é que, por exemplo, nós comparamos isto com 2 lances do ano passado, um do João Félix em Braga e outro do Pisa em Santa Maria da Feira. E o que é que acontece? Foram lances que não foram marcados e que foram revertidos para penalti. Foi ao contrário. Lances que também é assim... coisas assim que não se percebe muito bem, tropeções, como o Vasco disse. Nessa altura não vi o Vasco a falar de tropeções. Mas pronto, era o Paixão e era o Pinheiro. E como era o Paixão e era o Pinheiro, lá veio a tal dualidade de critérios depois que o Vasco não gosta de falar.
E olhamos aqui também, Paulo Baldaia, para já de alguma forma aqui tocamos neste assunto para as declarações de Sérgio Conceição após o jogo frente ao Marítimo, em que o técnico do Futebol Clube do Porto se excedeu na linguagem, disse, e estou a citá-lo, que sei que para as redes sociais isto, o empate na Madeira, é fantástico, que me vão insultar, estou a marimbar-me para isso, estou com vontade de dizer, estou-me a cagar para isso. Paulo Baldaia, este tipo de linguagem, este tipo de... Perde a razão. Perde a razão, mas a verdade é que estamos um bocado habituados a ver o Sérgio Conceição sempre que não ganha, ou que perde ou que empata, ele não sabe perder, por norma explode. Sim. Não é verdade, não é sempre assim, não é verdade, não é sempre, é sempre que, aliás, isto nem faz sentido. Ponto 1, o Sérgio Conceição tem que perceber, que é sujeito a críticas como qualquer pessoa e tem que as avaliar, tem que ver o que são críticas justas ou injustas, mas que são críticas feitas e o que são parvoíces a que ele não tem que ligar nenhuma. Obviamente isto tem um historial, não é? Na semana anterior, um repórter de uma televisão perguntou ao Sérgio Conceição se estava preocupado porque havia nas redes sociais quem defendesse que o Jorge Jesus devia ir para o Porto. E nós até falámos aqui sobre isso, que eram os recocós, aqueles... Que o Sérgio Conceição disse apenas boa noite e levantou-se e foi. Exatamente. Aí é que ele esteve bem. Aí é que o Sérgio Conceição esteve bem. Boa noite, até amanhã, vai embora, não liga a parvoices. Mas isso estava incomodado. Agora faço eu de psicólogo, ele deve ter ido ver o que é que as redes sociais estavam a dizer, porque lhe falaram daquilo e deve ter ficado incomodado e saltou-lhe a tampa depois de um empate em que ele tinha razões de queixa da arbitragem, tinha razões de queixa do Batatal, onde jogou, tinha razões de queixa da Federação ter lá colocado um jogo 2 dias antes, e saltou-lhe a tampa e perdeu a razão quando utiliza este tipo de linguagem. Isso é evidente, porque ele está a falar para toda a gente. E, portanto, ali incluem-se adeptos do Futebol Clube de Porto que adoram o Sérgio Conceição. E acredita-se que terá caído muito mal na estrutura estas declarações? Não me parece muito mal que a estrutura do Futebol Clube de Porto perceba aquilo que eu percebo e que o Sérgio Conceição percebe, o modo como o Sérgio Conceição disse o que disse caiu mal de uma forma geral a toda a gente. Se caiu a toda a gente, também é possível que tenha caído na estrutura. Estruturas são pessoas, não é? Estamos a falar da administração, da direção, das pessoas que estão à volta do futebol. Sim, é evidente que este tipo de declarações não ajudam em nada, não ajudam a unir os adeptos, que é o que o Sérgio Conceição quer à volta da equipa, nem ajudam a própria equipa a motivar-se para o jogo seguinte. Uma coisa é criticar os árbitros, outra coisa eu insisto, a versão que eu gosto do Sérgio Conceição, a propósito das redes sociais, é aquela da conferência de imprensa anterior, em que ele diz boa noite, levanta-se e vai-se embora. Não é esta, porque ele perde a razão quando utiliza este tipo de linguagem. Vasco, não ficaste admirado com esta declaração de Sérgio Conceição? Não, nem quer dizer, isto é um registro quando o Futebol Clube do Porto faz ou más exibições ou não consegue o resultado pretendido. Eu não sei se todos os espectadores sabem o que é um emoji, aqueles bonecos que nós usamos nas mensagens, mas há um que é um boneco que faz assim aquele ar. O que é que se há de fazer? É o Sérgio Conceição, faz assim com as mãos abertas, e é um bocadinho isto que eu tenho a dizer sobre isto. Quer dizer, há quem goste, há quem não goste. Eu acabo por ter um certo carinho por estas reações de Sérgio Conceição, porque como sei que estão associadas maioritariamente a maus resultados do Futebol Clube do Porto, acabo por ver nisso um sinónimo de bem-estar do lado dos benfiquistas. Quer dizer, quando eu vejo Sérgio Conceição irritado, quer dizer que ou perdeu mais uma taça, ou o Benfica vai à frente, ou alguém lhe fez uma pergunta incómoda sobre o péssimo futebol praticado pela equipa. Portanto, anda sempre à volta de uma destas 3 ou 4 coisas. O facto é que as redes sociais criticam o Sérgio Conceição, e eu gosto de seguir muitos desses críticos do Sérgio Conceição, como sigo também outros que são favoráveis. Alguns são feitos ali na segunda circular. Sim, são um produto da segunda circular. Só me faltava esta. Agora também inventávamos...
tenho a certeza Sim. absoluta do que estou a dizer. Tem? Alguns desses pseudoportistas absoluta. são de carnide. A certeza absoluta. São de carneiro. Depois, Certeza quando tiveres, absoluta do que estou a quando dizer. tiveres essa investigação jornalística concluída, sim. depois avisa. Mas agora, sobre este tema, as redes sociais do Futebol Clube Porto, para as quais o Sérgio Conceição diz, passa a citar, que se está a cagar, qual é o problema delas? Elas querem ver melhor futebol. Elas não têm nada contra o Sérgio Conceição em particular. O Porto Elas querem ver um Futebol Clube do Porto que aproveita melhor jogadores como o Oliver ou o Nakajima. Não, Paulo, não. Nós temos lá outros. Eu acompanho as redes sociais críticas do Sérgio Conceição, críticas do Bruno Lage, críticas do Silas, favoráveis a qualquer um destes três treinadores. E eu conheço. Eu tento conviver com uma pluralidade de opiniões. E eu faço o mesmo. As opiniões vale a pena, não são as redes sociais que são... E entendo que poderia haver uma valorização muito maior, bem. quer do ponto de vista tático, quer do ponto de vista individual, dos jogadores que estão ao dispor do Sérgio Conceição. Certo, Alguns dos quais, aparentemente pedidos por ele, mas, por exemplo, tu olhas para um Nakajima, como tiveste um Oliver no passado. Eu não sei se tu tens visto os jogos do Sevilha. Tem um problema, tenho. Pronto, Mas o Oliver e defendi o Oliver. O Oliver joga mais no Sevilha do que a equipa do Porto toda junta. O Oliver não está no Futebol Clube Porto. Aliás, há um jogador no Futebol Clube o Porto Oliver, eu defendia que joga futebol a sério, que é o Luís Dias. Só que vocês Tirando querem. o Luís Dias, tens várias unidades competentes, mas não tens um futebol atrativo. E tu queres pôr o Luís Dias e o Nakajima, mas não dá para tudo. Eu acho que não se deve alienar. Como não se deve alienar, por exemplo, no caso do meu clube, também não se deve alienar quem pede melhor futebol. Não se deve. Deve-se conviver com a exigência. Eu digo-te mesmo. E nisso, acabei de o dizer. Nisso o Bruno Lage, por exemplo, é um excelente exemplo. Conheço muitos adeptos que estão no Twitter ou que estão no Facebook e que fazem críticas bem feitas ao futebol que o Porto joga e até a decisões que o Sérgio Conceição toma. Isso é uma coisa. Outra coisa são uns tipos que não dão a cara, que não sabem quem são e que aparecem Estamos todos na televisão, mas não dão a cara. Não, e que aparecem a dizer que o Jorge Jesus que devia ir para lá, etc. Esse tipo de malta que aparece para depois a CMTV poder ir lá fazer uma pergunta ao Sérgio Conceição, isso Mas aí estás coisa a falar, que a gente sabe muito bem. Aí estás a falar de um aproveitamento mediático que depois é feito de pequenos fenómenos. Eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Existe um aproveitamento, muitas vezes exacerbado, de alguns destes fenómenos mediáticos. Aquilo a que eu me refiro são as críticas que são feitas ao treinador do Futebol do Porto, para as quais ele diz que se está a cagar. E eu acho que ele não se devia estar a cagar. Eu acho que ele devia... Vou-te só dar uma novidade. Eu escrevo. Olha que vou fazer um meme com isso. Eu escrevo no jogo, queres ouvir ou não? Eu escrevo no jogo como adepto do futebol. Mais analítico. Jogado pela equipa em vários jogos. Era aqui que eu queria eu faço chegar. a mesmíssima coisa. Rodrigo, Vou pontuar isto muito rapidamente. Rodrigo, deixa-me só fazer-te a pergunta desta forma. Se era possível tornar o futebol português mais vulgar, afinal é possível? Quer dizer, é uma deselegância. Eu acho que o próprio Sérgio Conceição depois percebeu que é uma deselegância. Não lhe fica bem. O Sérgio Conceição já tem tido atitudes, umas por palavras, outras por gestos, outras por comportamentos que de facto não deveria ter e deveria ter alguma inteligência emocional para os controlar. Não tem. É uma pessoa que tem alguma dificuldade a lidar com a crítica. Nós tivemos aqui exemplos até próximos. Ele tem alguma dificuldade a lidar com crítica com comentadores de televisão, tem alguma dificuldade a lidar com crítica de jornalistas, crónicas a jogos, tem alguma dificuldade em lidar com críticas das claques, tem alguma dificuldade em lidar com críticas de figuras portistas que inclusivamente depois ficam incomodadas com isso. Quer dizer, não é de hoje. O Sérgio Conceição tem alguma dificuldade em lidar com as críticas. E acho que ele cometeu um erro. Porque se ele de facto queria dizer aquilo e se ele de facto queria sentir aquilo que está a dizer, eu acho que ele acabou por mostrar precisamente o contrário. Aquilo que ele fez foi mostrar, pela sua alteração, pela forma veemente como ele disse aquilo, que está completamente atento, que está perfeitamente... E que o irrita também. E que é perfeitamente ciente e consciente dessas críticas e que isso lhe afeta profundamente. Mas deixa-me complementar isto. O Rodrigo fala em inteligência emocional e eu percebo o que ele quer dizer porque eu próprio, em diversas ocasiões, pensei que aquilo era simplesmente o Sérgio a ferver com alguma situação. Eu hoje em dia não tenho a certeza quanto a isso. Eu acho que há aqui um regime Sérgio
centraliza, isso por acaso parece-me autêntico. centraliza muito mais em si a comunicação do que aconteceu em períodos de épocas em muitos períodos de épocas anteriores. É verdade que o Sérgio Conceição é hoje o principal distribuidor dos conteúdos da comunicação do clube. Mostra bem o país em que vivemos, as redes sociais, etc. Há um jornal centenário que é proibido de entrar no Estado da Luz para fazer o seu trabalho. E a comunicação social, de uma forma geral... Já te vou explicar porquê, porque é o país que estamos gasta muito tempo porque a o falar jornalista disse uma verdade, do abafo sentido do Sérgio Conceição por dizer o que disse, o Sérgio Conceição, que é um grande debate à volta disso. E o debate sobre o jornalismo que não é possível fazer no Estado da Luz, não conta para nada. É pior o Sérgio Conceição. Mas conta que ainda vamos falar sobre isso. Estamos agora a falar disso. Ainda não. Mas quando lá chegarmos... Já lá vamos chegar. Para já vamos ao contacto direto de novo com o Duarte Gomes. Duarte, vamos olhar para os lances deste Porto Desportivo das Aves. Então, minuto 23, entre o lance entre Afonso Figueiredo e Bruno Costa, decisão revertida. Certo, vamos falar de arbitragem, nomeadamente deste lance e de outros dois. Este lance, as pessoas obviamente tirarão as suas conclusões. Nós já vamos mostrar uma imagem que entendemos que é relativamente fácil de percepcionar a decisão, se foi correta ou não. João, alertar-te aqui para várias coisas. Primeiro, e há pouco o Paulo disse muito bem, o árbitro está próximo, está bem colocado e, mais uma vez, segue o seu instinto. Ou seja, decide e toma a decisão. E, portanto, mais uma vez assistimos neste estádio, por acaso, penso eu antes, aquilo que depois assistimos em Tondela, que foi uma decisão correta ser sugerida para ser revertida numa decisão errada. E esta decisão, na minha opinião, é correta, e já lá vamos à imagem que eu acho que prova, eu diria mais ou menos bem, que o toque existe. É importante que as pessoas percebam em relação a este lance o seguinte. A primeira imagem, esta imagem dará a ideia de que o jogador tropeça em si próprio, como é óbvio. O que acontece? O problema é que se nós percebermos um pouco do jogo na prática, embora existam várias situações de simulação, um jogador que está em posição de remate, com a baliza à frente, numa jogada muito prometedora, eu queria chamar aqui a atenção das pessoas para esta imagem, que vai ser ampliada, e gostava que o nosso realizador, e que vai parar neste momento. E, portanto, para quem tem dúvidas, a zona de contacto é exatamente esta, perna esquerda com a bota direita do jogador. Quem vai em corrida e leva um toque destes, e aliás é a própria bota... Por mínimo que seja, é o suficiente para cair. Se alguém tem dúvidas disto lá em casa, eu faço um convite. Vão correr para uma praia e peçam a alguém para dar um pequeno toque. A pergunta não é se vão cair, é a quantidade de areia que vão engolir. Porque isto é falta. Obviamente não há intenção, obviamente não há vontade de infringir, ele vai a persegui-lo, vai na passada, mas corre aquele risco. É acidental, mas... Por isso é que a falta é imprudente e não é negligente. Ele corre o risco ao pôr-se muito próximo. Ele não queria fazer isto, mas fez. E neste lance, esta imagem que nós vemos, e que eu acho que se pode ver na cidade do futebol, se bem que eu não sei se a qualidade das ampliações são deste nível, eu espero que sejam, esta imagem evidente. E tem várias câmaras. E tem várias câmaras. Portanto, torna-se de facto incompreensível que esta decisão seja sugerida para ser revista e depois seja anulada. Obviamente que a imagem que foi passada ao árbitro não foi esta, foi outra. Eu aceito que terá sido iludido pelas imagens que viu, mas mais uma vez agora, distanciando-nos um pouco da decisão em concreto, que já percebemos que está errada, pelo menos eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Sei muitas vezes, sei que há erros em campo que de facto acontecem por várias situações que qualquer pessoa comum não se percebe. Mas aqui estamos perante dois casos, quer o do jogo do Tondela Sporting, quer este, em que tanto Fábio Veríssimo como o Helder Malheiro tiveram o instinto de acertar, de decidir corretamente. Depois ouviram os respectivos VARs e reverteram as decisões. Isto revela o quê? Falta de confiança dos próprios árbitros nas suas decisões? Repara, vamos agora, já que estamos a humanizar a coisa, vamos pôr isto num patamar de humanização, e eu repito, não é para desculpar o erro, nem para atenuar, estamos a enquadrar. Um árbitro que está, eu não sei em que minuto do jogo é que isto aconteceu, portanto... 23. 23 minutos. Está a arbitrar um jogo, que já está a começar a ficar cansado, tem um colega que lhe diz, um colega que está sentado numa sala, com toda a lucidez, sem qualquer tipo de cansaço, num ângulo absolutamente privilegiado, que já esteja, eu não diria condicionado, mas tem a sugestão de uma decisão de quem está muito melhor colocado do que ele e que até tem o seu estatuto, a sua categoria, a sua experiência. E, portanto, quando vai àquela Câmara, das duas uma, ou vê claramente que a sua posição estava certa, ou não tendo essa certeza, geralmente abdica. Este é, de facto, um processo humano. Eu nem diria que até passa por trabalhar esta questão a nível, eu diria, psicológico os árbitros. Dito isto, o que é que o futebol espera? Decisões corretas. E quando os árbitros têm uma ferramenta que é um Ferrari. E depois há um protocolo que aparece que diz, cuidado, tens um Ferrari, mas só podes andar a 40 km por hora, que é um crime.
É um crime aquele protocolo afunilar tanto em 4 decisões a sua intervenção e ainda exigir que sejam claras e óbvias. Mas depois o que temos visto é que esta aprendizagem tem sido demasiado demorada. E, portanto, na última jornada, na quarta-feira, e esta jornada, e como há pouco se disse muito bem, não apenas nos 3 grandes, não esqueçamos que há 9 jogos em cada uma das 2 ligas profissionais, houve, de facto, erros, até cometidos por árbitros com qualidade, que não são normais e que devem merecer uma reflexão da arbitragem. Vamos passar para outro lance, minuto 39, que o Porto também se queixa aqui. E este é outro lance, que para mim de uma também é mão inconcebível. de Meramites. E é inconcebível por uma razão muito simples. Porque há aqui, eventualmente, por parte do árbitro, e eu aceito a opinião, aliás, o árbitro provavelmente nem vê em função dos corpos que tem à frente, mas eu aceito que se possa numa primeira interpretação dizer ele tem o braço ao longo do corpo, mas depois de ver a imagem em que este jogador claramente, e nesta repetição poderá ser melhor, claramente projeta o corpo e o braço para a direita para infringir, isto é movimento deliberado. Portanto, claro que leva o braço a acompanhar, mas movimenta-se para a direita. E, portanto, isto é situação para pontapé de penalti. Eu não consigo, de facto, não há dúvidas nenhumas que o ponto de contacto é o braço, não há dúvidas nenhumas que há uma inclinação para a bola, ou seja, não é a bola que vem lá bater, é o corpo que vai buscar a bola, obviamente, eventualmente espontâneo, não sei, mas o gesto é deliberado, ainda que mecânico é deliberado, há um gesto. Pode não ter sido para infringir, mas há um gesto. E é isso que a lei pune. A lei não pune a intenção de jogar a bola, pune o gesto deliberado de tocar na bola, que são coisas diferentes, embora não pareçam. Dito isto, vendo esta imagem, eu diria que 9 em cada 10 pessoas não têm dúvidas que é pontapé de penalti, mas o VAR teve e mais uma vez errou. E neste caso, pelo menos, poderia ter sugerido... O AVAR, o assistente... Sim, mas o AVAR aqui não deve se pronunciar porque esta é uma decisão da incumbência. Mas isto foi visto pelo menos por 6 olhos, pelo árbitro, pelo VAR... Repara que em tese, um lance deste, nós até podemos dizer, ok, este lance até pode ser dúbio e não 500% claro, como se calhar qualquer um dos outros, como aquele em Tondela, por exemplo. Mas também há uma coisa chamada inteligência emocional, também há inteligência, sensibilidade para o jogo. Se eu sei que há um lance que pode ser polémico, se eu sei que há um lance que pode originar confusão e que já segue a outro lance que aconteceu antes, se calhar o bom senso diz, vai ver a imagem e toma a tua decisão. E, portanto, isto é servir o futebol, não é usar o protocolo como forma de defender os nossos erros. E isto está desvirtuado e não deve estar. Minuto 86, Enzo Zidane, que cai na área. Certo, aqui para dizer que, na minha opinião, não há nada. O Bruno Costa coloca o braço ligeiramente na passagem do Enzo. Há aqui um toque no braço muito ligeiro, no corpo muito ligeiro. A forma como ele cai depois é posterior, choca com o Marquezine, portanto não me parece que haja aqui nenhuma infração. O próprio jogador reage bem à situação, não pede penalti, não me parece que haja de facto motivo para pontapé de penalti. E pronto, e em relação a este jogo, fica com muita pena minha para a arbitragem, como é óbvio, porque esta é a minha equipa, deixa-me dizer-te muito sinceramente, não posso ser corporativista perante situações em que a minha função me exige que haja independência e neutralidade e, portanto, fico muito desgostoso que esta jornada tenha corrido francamente mal. Duarte, já cá voltaremos também para os lances do Benfica. E o minuto 9 no estádio do Dragão ficou marcado por uma homenagem a Fernando Gomes. Paulo Baldaia, tocou-te? Uma bela homenagem, claro que me tocou. O número 9 é a camisola que eu tenho do Porto, é sempre o número 9. E é por vários jogadores, mas é antes de mais pelo Fernando Gomes, pelo Bibota. É um grande senhor. Ele não foi apenas um grande jogador, continua a ser um único na forma como está no futebol e único como está com os adeptos do Futebol Clube do Porto. Já estive com ele em mais que uma circunstância com adeptos e é fantástico como o Fernando Gomes, sendo alguém que ganhou um bibotador, não é? 2 vezes, que foi campeão europeu, que foi campeão do mundo e que depois está com o comum dos mortais, o adepto do Futebol Clube do Porto, como eu sou, e está com uma simplicidade enorme, achando que somos todos iguais, e estamos a falar de futebol todos iguais, cada um é o que é, mas quando estamos a falar de Futebol Clube do Porto, ele é alguém muito especial na história do Futebol Clube do Porto, mas que lida com os adeptos aqui, em Figueira de Castelo Rodrigo, onde estive com ele, por exemplo, com uma grande naturalidade e com uma grande paixão pela forma como os adeptos do Futebol Clube do Porto são espalhados pelo país e pelo mundo e contam sempre com o Fernando Gomes para lhes dar apoio. Para que... Sem dúvida, uma homenagem bonita e merecida do Estádio do Dragão, dos adeptos e sócios do Porto, um jogador também do Sporting Clube Portugal, também está na história do Sporting, e mando um abraço ao Fernando Gomes e aproveito e mando também um abraço a todas as pessoas que lutam contra esta doença e que certamente
mantenham a esperança e a força, porque o próprio Fernando Gomes será um grande jogo, que ele marcará com certeza grandes golos e que vai sair a vencedor. Faço minhas as palavras do Rodrigo, sem tirar nem pôr. Muito bem, vamos avançar, olhemos para o Benfica, que joga amanhã em Lyon o futuro na Liga dos Campeões. Bruno Lage considera que este jogo é uma final para os encarnados. E como tal, nós chegamos aqui e vamos fazer de tudo para vencer o jogo. 4 equipas com 6 jogos, quem perde os 2 primeiros já não tem possibilidade de perder mais pontos. Já era nessa posição que nós estávamos no jogo anterior. Bruno Lage e o jogo da manhã frente ao Lyon para a Liga dos Campeões e Vasco Mendonça. Olhando para a forma como o Benfica, quer no jogo contra o Portimonense, quer no jogo com o Rio Ave, e Bruno Lage aqui a salientar que o Benfica encontrou a chave das boas exibições, isso acalenta e transporta também uma esperança renovada para o jogo da manhã? Nem mais, tem que ser. A equipa tem que utilizar esta sequência de jogos, de vitórias, 5 vitórias consecutivas para amanhã, se possível, destruir o Lyon. É isto que os adeptos esperam. Convicção a dizer isto. Não é convicção de adepto. Convicção de adepto que ambiciona que o seu clube tenha uma prestação europeia condigna. É muito simples. Não tenho problemas nenhuns em falar sobre as prestações anteriores que não foram condignas, se quiseres. Portanto, não quero, só estava a falar da convicção. Interrompeste-me para falar sobre isso. A convicção é de que a equipa está num bom momento, seguramente. Chegou ao primeiro lugar, recuperou o primeiro lugar do campeonato, de onde não devia ter saído. 5 vitórias consecutivas, 8º jogo em 10 no campeonato sem sofrer golos. Portanto, há uma série de ingredientes que se têm vindo a consolidar, digamos assim. Começa a fazer lembrar o Benfica da época passada? Sim, começa, finalmente. Já não era sem tempo. Começa a fazer lembrar na medida em que, ainda que Bruno Lage tenha feito muitas alterações no 11 e continua a fazer, aliás, tornando o Benfica um caso, diria mesmo até, não sei se é único, mas um caso singular no contexto de futebol europeu, na medida em que são muitas alterações jornada ou jogo após jogo, mas muito fiel à sua máxima de que todos contam e de que jogo a jogo e treino a treino as coisas vão acontecendo, com jogadores como Servi e Florentino, Gabriel, Vinícius, Chiquinha a aparecerem no 11, uns porque regressaram felizmente das lesões, outros porque tiveram finalmente tempo e espaço para começar a conquistar o seu lugar. Ou seja, Bruno Lage está a conseguir explanar finalmente a riqueza do plantel do Benfica e a variedade do plantel do Benfica. Eu acho que os 2 últimos jogos demonstram ou apresentam sinais positivos. Eu não creio que este plantel, eu não estou em condições de afirmar, com base naquilo que vimos até agora esta época, que este plantel é melhor do que o da época passada. No entanto, tem muitos jogadores que podem representar mais-valias para a equipa, a começar por uma dupla de atacante que jogou nestes últimos 2 jogos e que torna o futebol do Benfica imediatamente uma coisa diferente, muito mais próxima de um Benfica assente em identidade mais assente em identidade e menos assente em estratégia, ou seja, algo que infelizmente nos tem custado caro na Champions, mas não necessariamente porque a estratégia seja a errada, mas porque a equipa, do ponto de vista qualitativo, nem sempre tem apresentado argumentos suficientes. No entanto, a questão da identidade versus estratégia parece-me da maior importância. Quanto mais o Benfica conseguir ser a equipa que foi nestes últimos 2 jogos, mais próximo está de marcar primeiro que o adversário, de ganhar os jogos e, naturalmente, de continuar esta série vitoriosa, se possível, até ao final do campeonato, espero eu. Rodrigo, é um Benfica que começa a assustar os adversários pela dinâmica que começa a impor nos seus jogos e uma equipa que se dá ao luxo de colocar, por exemplo, o melhor goleador da época passada, Seferovic, no banco. E não só, dá-se ao luxo de pôr um jogador que foi contratado por 20 milhões no banco, ou não ser convocado, como foi o caso do Raul Tomás no último jogo, nem sequer convocado foi. Esses 20 milhões tardam a justificar, ainda nem sequer tem um gol na Liga Portuguesa. Não, o Benfica tem sido consistente a ganhar, não tem sido consistente a jogar bem. O calendário, de alguma forma, também foi favorável para o Benfica. Teve 2 jogos caseiros,
um deles contra um Portimonense que tem feito uma época pobre, digamos assim, embora já há alguns sinais que possa vir a retomar as boas exibições. Um Rio Ave que se esperava um pouco mais em termos de réplica no Estádio da Luz, portanto o calendário também foi favorável, mas o que é certo é que o Benfica, tendo em conta a pobreza das suas exibições, não era muito difícil que melhorasse o rendimento. E aquilo que vimos... Mas olhando para os três grandes, não parece claramente aquela que está com mais saúde a jogar futebol. Mas reparem numa coisa, o Benfica praticamente não sofre golos em Portugal. Depois vai lá fora, sofre golos constantemente em e 20 vê-se jogos na Liga, aflito. Na Europa só não sofreu golos. Eu acho que isto acaba por comprovar um bocadinho que o futebol português infelizmente está nivelado por baixo. A dificuldade que as equipas portuguesas têm vindo a demonstrar, e em particular os três grandes têm vindo a demonstrar nas competições europeias, demonstra um bocadinho... foi aos quartos de final da Liga dos Campeões Europeus. Estou a falar desta época, claramente parece-me que o campeonato está nivelado por baixo e dá aquela sensação que eu já aqui falei uma outra vez, que as equipas muitas vezes entram nos jogos contra o Benfica, parece que vão com um espírito mais derrotado. Aliás, havia um treinador que entrava mesmo com esse espírito derrotado e dizia-o publicamente. E acho que as equipas acho que era importante para o futebol português que as equipas olhassem os jogos com mais ambição, com mais a querer. Porque, por exemplo, o Sporting neste momento, com as dificuldades que passa, as equipas olham para o Sporting e acreditam que podem ganhar. E às vezes parece, a sensação que está é que algumas equipas entram em campo com o Benfica já com a sensação que estão derrotadas. E, portanto, obviamente, se uma equipa ganha jogos sobre jogos, isso vai acontecer. Não sei se é só, tens que experimentar. Não sei se é só a questão do marketing e toda a propaganda que se faz à volta do Benfica, se é só uma questão, uma própria questão desportiva. Acho que as equipas vão ter mais ambição. Agora, o que é certo é que o meio campo com Florentino e com Gabriel ganha uma estabilidade maior, que é quebrada quando há as lesões, e o Benfica tem sido, de facto, uma equipa onde têm acontecido muitas lesões. Frank Sérvio, por exemplo, neste último jogo, entrou bem a substituir Rafa, também lesionado. A solução Chiquinho, com o Vinícius, que tem sido um jogador, como eu disse também aqui antes, tem mostrado alguns sinais positivos, parece ser uma solução relativamente interessante, só que fica sempre a dúvida. O que é que será que Bruno Lage vai mudar, entretanto, outra vez para o jogo europeu? É porque tem sido uma constante, inclusivamente, levando ao ponto de sócios questionarem-se porque é que ele estaria a receber ordens de cima para fazer as mudanças que fazia nos jogos europeus. A minha questão é, que mudanças... Será que Bruno Lage vai manter a equipa que jogou com o Rio Ave ou vai novamente ao Del Jetson e Samaris para o jogo com o Rio Ave. Isto não demonstra uma riqueza de plantel e de alternativas que, se calhar, tanto o Futebol Clube do Porto como o Sporting não as têm neste momento? Eu acho que o Bruno Lage, o que fez aí, o que demonstra é que o Bruno Lage considerou que o jogo com o Rio Ave era um jogo mais importante do que o jogo com o Portimonense, ou que teria um grau de dificuldade maior, o que é relativamente compreensível e teoricamente é verdade, tendo em conta que o Rio Ave tem de facto um plantel mais poderoso do que tem o Portimonense e tem feito exibições melhores e uma época melhor do que o Portimonense. E por outro lado é assim, também vou dizer uma coisa, eu acho que se o Bruno Lage se esplanar demais, espalha-se. Paulo Baldaia, estavas-te a rir. Estava-me a rir por duas coisas. Então, a primeira é comparar o Porto ao Sporting, por amor de Deus. Quer dizer, o Porto também tem um grande plantel e por isso há muita gente que... Por isso é que só pode jogar o Luís Dias e não joga o Nakajima, por isso é que joga o Otávio, quando o Sérgio Oliveira estiver disponível, o Uribe também tem que disputar o lugar. Há ali muita gente aos centrais, aos laterais. Portanto, isso também existe no Futebol Clube do Porto, de forma clara. E estamos só, insisto, a 2 pontos do Super Benfica europeu, desse grande colosso que é o Benfica, que aliás está numa fase tão extraordinária que conseguiu ganhar 2 jogos em casa. Jogou em casa 2 jogos. E é uma coisa verdadeiramente fabulosa. Ganhou os 2 jogos ao Portimonense, que está a disputar o campeonato com o Porto e o Benfica, e ao Rio Ave, que está logo em segundo lugar, a lutar pelo segundo lugar. Portanto, esses 2 grandes clubes que foram jogar ao Estádio da Luz e que muito provavelmente vão perder vários jogos fora, mais de metade dos jogos que fizerem fora vão perdê-los e, portanto, perderam no Estádio da Luz contra o Benfica, que é preciso recordar, que na semana anterior, quando foi ao Tondela, insisto, ganhou, mas não merecia ganhar, porque não jogou
um futebol que fosse para ganhar o jogo da Tondela. Mas eu espero bem, mas nunca se sabe, porque estas coisas às vezes até podem engatar e estar de facto e amanhã estarem espetaculares. Não te assusta o Benfica destes últimos 2 jogos? Não, o Benfica destes 2 últimos jogos é melhor que o Benfica do domingo anterior. Sem ser ontem, portanto, o domingo anterior. E mesmo contra o Lyon? Já foi lá muito para trás. Portanto, faz hoje 8 dias, é que faz mesmo 8 dias, ou 9 hoje, em que o Benfica fez um jogo triste. E ganhou em Tondela, mas fez um jogo triste. Mas pronto, mas isso já passou, portanto, já são coisas do século passado. Agora o Benfica está a jogar um futebol portentoso e é certinho, mas eu não tenho dúvida que os portugueses podem estar descansados, que o Benfica vai amanhã a Lyon ganhar por muitos, vai jogar muito bem e ganhar por muitos, não tenho dúvida nenhuma. Sem sofrer golos. Estás convicto disso? Absolutamente convicto. Vasco Mendonça. Eu não estou convicto que ganhamos. Não estás eu acho que podemos seguro. ganhar, mas não estou convicto que ganhamos sem sofrer golos. Do relatório de contas da SAD ficou-se a saber esta semana algumas coisas, nomeadamente que Caio Lucas custou 4 milhões de euros. Ficaste de alguma forma espantado com isso e gastos com advogados na ordem dos 14 milhões de euros. Isso é que é bom. E não é nada para esconder se houvesse. Se houvesse o dinheiro do Félix, não chegava para pagar. É dinheiro bem gasto. Não posso dizer que conheço em detalhe os gastos com advogados. Compreendo que se o Benfica está envolvido em várias questões judiciais, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, o advogado Eu não sei o que é que é mais, não resolveu o problema. porque 4 milhões pelo Caio Lucas versus quanto é que é pelos advogados? Cerca de 14. 14, pronto. Eu acho que mesmo assim preferia os 14 pelos advogados do que 4 pelo Caio Lucas. Os 4 pelo Caio Lucas são daqueles negócios meio opacos a que vamos assistindo de vez em quando, mais até do que questionar a opacidade, eu questiono mesmo se o jogador, infelizmente, para nós que temos este jogador no plantel, não me parece que venha a ser grande mais-valia, mais do que questionar a eventual opacidade do negócio, porque custos de intermediação, o Benfica não será seguramente o único clube a pagar, temos visto isso, já vimos os resultados do Porto, que foram apresentados em detalhe e que revelaram também alguns gastos de intermediação, os do Sporting, portanto isto é uma prática, enfim, podemos depois discutir se é uma prática condenável ou não, ou se os custos são exacerbados ou não. Eu refiro-me estritamente ao valor do jogador para dizer que, por aquilo que eu vi até agora do Caio Lucas, eu não pagava 4 euros, quanto mais 4 milhões. Sobre os gastos com advogados, os advogados, desde que os advogados façam aquilo que são pagos para fazer, que é defender os interesses do Sport Lisboa e Benfica em todas estas questões judiciais, Muito bem, rapidamente. Deixa-me só dizer que o dinheiro gasto do Benfica em advogados é provavelmente um dos piores investimentos que o Benfica fez nos últimos anos. Eu acho um bocado ridículo o Benfica ter que gastar em advogados. Uma justiça que consegue dizer que Paulo Gonçalves e as atividades que fez não foi no âmbito daquilo que eram as suas funções na SAD, para que é que vou gastar dinheiro em advogados? Não é necessário. Muito bem, vou ter de novo com o Duarte Gomes. Duarte, para olharmos para os lances do Benfica Rio Ave. Não para de fazer exercício. Faz bem. Comecemos pelo minuto 30, o lance entre Mateus Reis e André Almeida. Ficou aqui mais uma grande penalidade por marcar? Ficou. E eu acho que esta também é indiscutível, este pontapé de penalti. Há várias imagens. Eu respeito quaisquer opiniões, obviamente, e qualquer pessoa que diga que isto não é pontapé de penalti, mas eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que se olha para este lance, em que um jogador parece que está a empurrar um peso qualquer pesado, está com as duas mãos nas costas, enfim, de um jogador que está completamente em salto. O jogador está todo dobrado por força do empurrão que sofre. E olhando para esta imagem, nós não conseguimos dizer que este é pontapé de penalti. E pronto, e faz-me alguma confusão. A decisão foi errada. Para mim, pontapé de penalti. Para mim, lance 300% evidente e para vídeo-árbitro. Porque há, atenção, um empurrão nestas circunstâncias. Não globalizemos. Há vários tipos de empurrões, obviamente, que são muito mais discutíveis e de intensidade muito menor. Esta imagem parece-me absolutamente flagrante e, portanto, neste sentido, não há muito mais a dizer, a não ser que há um erro do árbitro, na minha opinião, e do vídeo-árbitro. Minuto 85, o lance entre Pizzi e Mateus Reis. Aqui já há uma decisão correta, felizmente. O Pizzi remata à queima-roupa, o Mateus Reis está a virar o corpo, tem o braço colado ao corpo, aqui sim, não movimenta o corpo para a bola, mas apenas protege-se do impacto da bola. E, portanto, aliás, demonstra que não quer jogar a bola com o braço. Boa decisão, não há, obviamente, nenhum motivo para pontapé de penalti. Aos 90 mais 4, Filipe Augusto. Certo, e aqui também é uma boa decisão. Houve aqui quem
reclamasse pontapé de penalti. Ficou a dúvida se primeiro foi o pé ou se primeiro foi a bola, e nós aqui tentamos esclarecê-la de uma forma clara. O pé toca. E, regra geral, tentamos fazê-lo com lances de boas decisões, até para fecharmos em grande. Mas, de facto, há momentos em que temos que passar mensagens, e eu quero que esta mensagem seja aceita de forma como uma crítica construtiva. E para perceberes que as decisões dos árbitros foram más, nesta jornada e na anterior, em vários patamares. Esta é apenas uma delas, e, portanto, vamos buscar aqui um lance do Moreirense. E eu acho que ver este lance sem repetição, como devem ser vistos os lances em que as entradas são impetuosas, é muito mais fiel do que vê-lo depois com a repetição. E a ideia é perguntar às pessoas se alguém acha que esta entrada à primeira, e eu vou repeti-la, se alguém acha o que é que o futebol espera nesta decisão à primeira. O futebol nesta decisão só espera uma coisa, cartão vermelho direto. Exato. Pronto. Depois, obviamente, podemos rever a questão do contacto, se toca ou não toca. Não há dúvida nenhuma que toca. Nós também paramos aqui a imagem. O pé vai bater na perna esquerda do Marcos Edwards. Quase no joelho mesmo. E, mais uma vez, eu consigo até perceber a decisão do árbitro no campo, lá está, embora este lance tenha claramente um desenho muito pró-vermelho. Há lances que se escondem mais. Pela impetuosidade, a forma como um jogador cai, o jogador dá uma cambalhota, e simular isto tinha que ser uma arte muito, muito bem conseguida. Mas depois temos este momento que é evidente para nós, que não temos os meios todos, e mais uma vez o vídeo-árbitro errou ao não fazê-lo. Portanto, o que se pede é que, de um momento, de facto, estas imagens, estas jornadas, possam, repito, João, servir de reflexão à arbitragem, porque há erros que são perfeitamente aceitáveis e desculpáveis, mas há erros que a percepção pública, que é 99,9% do universo, além dos árbitros, não entende. E isto deve merecer reflexão. Duarte, até para a semana. Muito obrigado. Cá estaremos. E, antes de terminar, vamos olhar para um assunto que também, de alguma forma, marcou a semana. O Benfica impediu um jornalista do Jornal de Notícias de entrar no Estádio da Luz. Na passada quarta-feira, a direção do Jornal de Notícias acusou o Benfica de ter violado a lei, e o jornalista em causa fez queixa junto das autoridades. Através da newsletter do clube, o Benfica explica que recusou acesso ao estádio porque não houve esclarecimentos do jornal face às declarações que um outro jornalista do JN fez numa conferência de imprensa de Jorge Jesus no Rio de Janeiro. Paulo Baldaia, já aqui tinhas aflorado este assunto. É grave aquilo que... É grave para qualquer órgão de comunicação social, sem dúvida. Eu não digo que o Benfica não tem todo o direito de de se sentir incomodado com um jornalista sportinguista. Se afirmar sportinguista e dizer que um campeonato foi um campeonato dos padres. Bom, já é verdade, o campeonato foi mesmo roubado, o Sporting foi mesmo altamente prejudicado, mas isso é uma coisa do comentário e da opinião, e aí não há nada a fazer. É a opinião de cada um. Um jornalista, obviamente, não pode, no exercício da sua profissão, estar a fazer aquele tipo pode à parte, não deve, mas pode. Ou seja, no Facebook, no Twitter, em qualquer rede social, nós vemos isso, infelizmente, muitas vezes. Eu vejo jornalistas, quer na política, quer no desporto, a fazerem comentários que claramente indiciam um clubismo. Mas isso agora está no exercício da profissão, obviamente. Portanto, o Benfica tem todo o direito de se sentir incomodado e até de apresentar queixa contra aquele jornalista. Não foi o jornal de notícias, não deu eco rigorosamente nada daquilo que se passou. O Jornal de Notícias não publicou uma linha da pergunta ou do introito, que aquilo não é a pergunta do jornalista. É um introito que ele fez. E o Benfica tem todo o que o Benfica não pode fazer, nem ao Jornal de Notícias, nem a Centenário do Porto, que é lido por muitos benfiquistas no Norte, porque é o jornal mais lido no Norte do país, e simplesmente fazer isto. E os sindicatos jornalistas, e bem, eu ia dizer, o que a mim me incomoda é que o secretário de Estado do Desporto, que prontamente se veio mostrar muito incomodado, porque houve 2 ou 3 adeptos que assobiaram o João Félix em Espinho quando houve lá um jogo da seleção, ou a senhora Ministra, que tem a tutela da comunicação social, achem que não há nada a dizer neste caso. Estão sempre prontos para vir defender o Benfica. Mas quando a comunicação social é posta em causa e quando o direito de informar é posto em causa, ficam calados, não se ouve nada sobre isso. Rodrigo.
Um minuto e meio para cada um. Eu vou dizer muito rapidamente, eu para já fico muito surpreendido, e para mim é de facto uma surpresa, que haja um jornalista do Sporting. Portanto, isto para mim é a grande novidade, é que haja um jornalista publicamente do Sporting. Essa é a primeira novidade. E em segundo lugar, também é uma grande novidade, é que haja um jornalista que diz a verdade relativamente ao desporto português. Portanto, isto são duas grandes novidades para mim. O jornalista não pode fazer isso. Portanto, um jornalista do Sporting, ainda por cima que diz a verdade, para mim, já per si, já é uma novidade relativamente importante. Relativamente ao resto, é normal. O Benfica não está habituado a jornalistas que não sejam favoráveis ao Benfica, não está habituado a árbitros que não sejam favoráveis ao Benfica, magistrados que não sejam favoráveis ao Benfica, mas políticos que não sejam favoráveis ao Benfica. O Benfica não está habituado a isso. Rodrigo, em termos de classe jornalística, aquele momento do jornalista no Rio de Janeiro não abona em nada e não dá nenhum orgulho a nenhum jornalista. Acredito. Ver um colega fazer uma figura eu sempre daquela. fui educado desta maneira, quem diz a verdade não merece castigo. Tá. Vasco. Pronto, agora que sabemos como é que o Rodrigo foi educado, vamos lá olhar para o que é que diz o código deontológico da profissão. Que todos eles cumprem, não é? O código deontológico da profissão deste senhor que fez uma figura... Mas não é bem isso que está em causa. Uma figura verdade que não é o que está em causa? Eu acho que isso, não é isso que isso, está em causa? Isso é perentório. Tem a ver com proibir o jornal. Estamos a falar do jornalista do Deixa-me ir por JN. parte. Foi proibido. Paulo, deixa-me ir por Nunca foi ao parte. Rio de Janeiro. Então deixa-me já arrumar esse tema. O jornalista Posso? não Tens um foi- minuto, o tens um jornalista- minuto. Posso arrumar já esse tema? Então vamos deixar o Vasco responder. Paulo, Um minuto. arrume já esse tema. O Benfica não deve impedir nenhum jornalista de entrar no Estádio da Luz. Ponto. Ok. Ok? Nenhum jornalista deve ser Mas impedido de entrar. consideras que o JN deveria ter tomado uma posição com certeza. relativamente ao jornalista que Isto esteve é no uma Rio de Janeiro? coisa. E o Paulo- Só dizer uma coisa. e o Paulo Eu, por é acaso, jornalista. discordo. Eu acho que o Sporting devia proibir alguns jornalistas de entrar no estádio de Alvalade. Pronto, então fantástico, ainda bem, Vá, ainda bem 30 que segundos, acho que o 30 Sporting devia segundos. proibir Vamos- alguns jornalistas de entrar já que o Rodrigo quer aproveitar este tema para fomentar este tipo de intervenções, eu acho mesmo Não é lamentável. jornalismo que fazem. Vamos à filé mignon. Não é jornalismo que fazem. Foi uma figura absolutamente lamentável do jornalista. Eu tive a oportunidade de ver, inclusivamente, trechos desta conferência de imprensa, conforme foi acompanhada por jornalistas brasileiros que estavam boquiabertos, com um sentimento de vergonha alheia perante a figura ridícula, que foi feita pelo jornalista do Jornal de Notícias. Não se vê E, portanto, a reação das pessoas. Como é que... posto isto não define o Jornal de Notícias. Só se vê os No jornais. entanto, a não reação do Jornal de Notícias, eu acho Não é verdade. que fica não mal. Não sabes. Vamos Não, ver não, se eu entende. não. Reação pública. Paulo, mas não não vi tem uma que ter, reação não pública tem que ter. Eu fui e não diretor entendes que da deveria TSF ter? durante Não um entendes que ano. deveria ter? Não, De aí todo estás a não. puxar a brasa à tua sardinha. Não é Desculpa lá, verdade, não mas estou estás. nada. Desculpa, Meus não senhores, estás, porque é a última coisa. Paulo, nós temos Mas chegamos a uma não tem que ter, e tu não sabes, nem tu nem o Benfica sabem, se a direção do Jornal de Notícias tomou alguma Paulo. decisão. É de foro interno, não tem nada, rigorosamente nada que dar eu explicações ao compreendo Benfica. que haja aqui O um certo jornal, corporativismo, não mas há é necessário corporativismo defender nenhum. a profissão e não o jornalista. profissão, Meus senhores, estou a Defender a dizer. profissão e não este Eu fui o jornalista. Porque este primeiro jornalista neste envergonha programa a a dizer que profissão. o jornalista não devia Este ter feito jornalista aquilo. envergonha a vossa Vai-me profissão. desculpar, eu fui o primeiro a dizer isso. Estás E é enganado. com este assunto Fui o que primeiro a dizer fechamos o dia seguinte desta segunda-feira. Voltaremos para a semana com a jornada 11 do campeonato. Foi um prazer. Até lá.